Começando o nosso segundo Give Talks. Dando uma boa tarde aí pro pessoal. Dá uma boa tarde aí, Lerd. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Give Talks. Hoje com um grande amigo aí que eu tenho conquistado aqui há um pouco tempo. E eu admiro bastante, né? Luiz Torres. A gente vai conversar bastante com ele. Antes de passar pro Luiz, só deixar o que a gente tem que deixar aqui. O Give Talks é uma produção da produtora Jaguari. Uma produção da produtora é ótima. É um produto da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. E uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar no primeiro programa, que é importante de falar, o nosso estúdio aqui, ele está disponível para locação, caso você aí de casa queira também estar produzindo um podcast. Vamos lá, Luiz, dá uma boa tarde pro pessoal. Conta um pouquinho já de você. O Luiz, como o Laerte falou que tem uma admiração, o Luiz é um investidor aqui da cidade, um empreendedor da cidade, tem mais de 10 anos aí de experiência em planejamento estratégico de marketplace e uma carreira bem recheada que a gente vai conversar hoje. Luiz, conta um pouquinho já, dá uma boa tarde pro pessoal e fala um pouquinho sobre você, sobre suas especificações. Obrigado, pessoal, pelo convite. Bom, tentar lembrar, né, desde o comecinho, cara. Então, se você quiser, eu dou um direcionamento lá, aqui. Eu vi que você é formado pela Facamp em Campinas, né? E uma pergunta em administração de empresa. Uma curiosidade que eu já tinha até separado aqui. Quando às vezes a gente é muito jovem, a gente não sabe que caminho seguir ali, só que você fez uma faculdade que tem completa relação com o que você faz até hoje. A minha curiosidade é se quando você começou a fazer essa faculdade, você já tinha essa ambição de ser um grande empreendedor, um grande investidor, ou se foi mais um acaso, assim, coisas que foram acontecendo? As coisas elas foram acontecendo, né? Assim, eu sabia mais ou menos o que eu gostaria de fazer. Na verdade, assim, o que eu queria ter sido mesmo quando eu era moleque era band leader, sabe? A gente tinha uma banda aqui em São João e eu, assim, sonho de criança, né? Seria ser músico mesmo. E, assim, aí o tempo foi passando, óbvio, né, cara? Eu fui fazer intercâmbio, morei fora do Brasil um tempo. Isso saí de casa da faculdade. Saí de casa muito cedinho, né? Saí com 16 para 17 anos. E aí fiquei um ano fazendo intercâmbio, aprendendo... Pra onde que foi? Assim, fui para os Estados Unidos. Eu morei numa cidade chamada Aberdeen, a cidade do Kurt Cobain, do Nirvana. Fica no estado de Washington, pertinho de Seattle. Uhum. E assim, era uma cultura completamente diferente, né? Então, chegar num local... com 16 anos, e aí aqui eu já tinha meus amigos, já tinha, né, minha família aqui perto e tal. Então você chegar num local sem conhecer a cultura, sem conhecer o idioma, né, morar numa casa de uma pessoa que você nunca viu na vida, uma família, né, isso eu acho que assim, te tira da zona de conforto e te coloca num local para você começar a buscar coisas novas, se adaptar e tal. Inclusive, essa questão da adaptação era uma coisa que a gente tinha conversado com o Laerte, né? As empresas, já entrando nesse mundo de empresas, né? Tem aquela teoria de Driver, né? Mas as empresas, hoje, elas podem ser vistas como seres vivos, né? Uhum. Então, é uma forma da gente tentar entender como que as empresas funcionam. E aí, tem muita gente que fala que o ser vivo que acaba prosperando não é o mais forte ou o mais rápido, né? É aquele que se consegue se adaptar ao meio com mais velocidade, entendeu? Então, eu acho que foi um pouco isso, cara. Eu me joguei numa experiência que eu tive que me adaptar muito rápido à cultura, às pessoas, ao idioma, entende? Então, eu acho que assim, na minha vida, pensando agora, eu nunca fiz uma reflexão dessa que eu tô fazendo agora com vocês, mas eu acho que eu me coloquei em situações, em alguns momentos, que fez com que eu buscasse essa adaptação rápida, sabe? Uhum. Então, eu acho que foi um pouco isso. E aí, a escolha pela faculdade...
tive muita influência do meu pai, né, que é administrador de empresas também, e da minha família, da minha mãe e tal. E não era a minha primeira opção fazer administração de empresas, mas eu sempre gostei muito de empreender, sabe? Então, eu sempre fui muito ligado a coisas relacionadas à internet. Então, os meus pais tiveram o primeiro provedor de internet aqui em São João e tal. Já fazia página muito pequeno, né? Eu mesmo programava as páginas. Você foi aquele moleque que tipo, quis aprender as coisas? Eu acho que foi um pouquinho isso. Exatamente. Assim, HTML, né? Então eu pegava os livrinhos de HTML e tentava replicar as páginas e tal. Então acho que foi um pouco isso, cara. Eu acho que eu me coloquei em situações que me exigiram fazer esse tipo de, né, sair da zona de conforto. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma afinidade muito grande com essa área de tecnologia, entendeu? Então, acho que as duas coisas caminharam ao mesmo tempo. E aí, por acaso, eu fui fazer administração de empresas, né? Por conta dessa questão da influência do meu pai e tal. Ele dizia que era uma faculdade que eu poderia depois... Porque eu tinha muita dúvida do que fazer, entendeu? E aí a coisa foi assim, faz administração porque é uma faculdade que você vai conseguir fazer várias coisas. Era a minha dúvida que eu tinha, porque muita gente não, mas algumas pessoas acabam seguindo pela administração, às vezes pela dúvida, só que você acabou meio que virando a sua vida mesmo, assim, é uma curiosidade até que eu tinha, saber se foi proposital ou se foi... Então, e você sabe, cara, que depois eu passei por algumas empresas legais, né? Eu trabalhei para editor. Meu primeiro emprego depois que eu saí da faculdade... e outra coisa legal é que eu sempre me envolvi em coisas extracurriculares. Então eu fui presidente do diretório acadêmico, sabe? Participei muito dos movimentos estudantis, empresa júnior. Então sempre procurei fazer coisas extracurriculares, entende? Que exigia assim um pouquinho de liderança. Cara, e uma coisa que eu pensava assim quando eu estava fazendo a faculdade de administração de empresas, né? O que é uma empresa, manja? Sabe, eu não tinha esse conceito muito claro na minha cabeça. O que é a empresa? São as cadeiras que estão ali, são as pessoas. Então, você criar esse conceito é muito louco também, muito legal, né? E aí foi isso. Foi um pouco por acaso, mas teve um pouco dessa... Até esqueci o que eu tava falando. Mas tinha... Mas isso que é gostoso, que a gente vai... Eu tive uma oportunidade de conversar com o Luiz... E ele entra numa reflexão e vai aquilo lá já saiu um insight aqui, né? Que falou sobre uma grande característica que eu acho de pessoas que têm sucesso é aquelas pessoas que se adaptam rápido. Eu fiquei lembrando aqui, você assistiu aquele desenho Wall-E? Já. Tudo destruído, mas tinha uma baratinha. A barata eu acho que é um exemplo disso, né? Que ela é um pré-histórico e ela passou por vários, né, problemas que teve no planeta e ela tá subindo. Então, já trouxe um insight para quem então eu até deixei algumas perguntas de adaptação, muito pelo conta do período que a gente tá passando ainda, né? Eu acho que talvez seja a palavra relacionada à empresa, seja a adaptação, mas vamos falar disso um pouco... Você tá falando assim, ó, só para voltar, você tava falando sobre como você começou. Você falou que você... faculdade, você falou primeiro emprego. Eu acho que essa trajetória é legal, de como ele começou. Então do primeiro emprego. Aí eu fui... A diretora da minha faculdade, que era a Liana, ela me indicou para o Roberto Miller. Roberto Miller foi um grande jornalista brasileiro. Se eu não me engano, ele chegou a ganhar o Pulitzer. Então, foi o criador da Gazeta Mercantil, sabe? Então, assim, eu falei, cara, é uma oportunidade de trabalhar junto com um cara muito grande, entende? E ele estava começando uma revista nova. Ele já tinha no portfólio da editora Conjuntura Econômica, aquela revista da Fundação Getúlio Vargas, que fala sobre economia. Tinha essa revista nova que chamava Razão Contábil e trouxe para o portfólio a revista de Harvard, chamava Harvard Business Review, a revista da Universidade de Harvard. E eu era o responsável por negociar os anúncios, eu e mais 2 colegas, né? A gente negociava os anúncios da revista. E aí, cara, é aquilo, né? Pegar o telefone e vender anúncio, né? E foi muito bom para mim também, porque eu tinha muito medo, sabe, de pegar o telefone, né? E pegar cara, e era assim, ele passava pra gente a lista dos CEOs das maiores empresas do Brasil. Ó, você vai ligar pra esse cara, você vai ligar pra esse cara. E era tudo amigo do Miller, entendeu? E aí, puta... Era, cara...
É muito isso foi desafiador. Imagina, cada um de um jeito. Tem um cara que é mais bonzinho, aquele cara que já é mais... Não, tem cara que te esculacha, né? O que esse moleque tá me ligando, né? Nossa, E aí, cara, você tem que engolir. Tirou da zona do conforto de novo. De novo, né? Mais um momento. Exatamente. Mas pegar o telefone, né? Não tinha WhatsApp, e teve que se adaptar. época, né? Nem nada disso. E não é nada fácil mesmo, é o que você falou, assim. Pegar o telefone e vender. A venda é muito difícil. É um desafio. Tem dificuldade pra pedir uma pizza, às vezes. Não, liga pra mim que eu não consigo pedir. Você imagina, às vezes tem que, pegar, você tem que aprender a lidar e conversar. E você pegou isso com Eu acho que a venda é uma das tarefas mais difíceis dentro das organizações. Se não for a mais difícil. E importante pra importante, exatamente. Que é o que vai te trazer receita, né? Pra dentro do... O que eu queria falar, foi logo depois que você terminou a faculdade isso, não foi, né? Foi logo depois, saí da faculdade e já foi indicado pra trabalhar foi indicado, mas por quê? Assim, é muito pelo que você falou, de ter participado aí... Porque eu fui construindo uma relação com a diretoria. Sim. Caramba, que esse terremoto em São João da Boa Vista. É o CrossFit. Sabe que eu morei no México também, não? Vai vendo as aventuras aí. Eu queria até falar. Eu morei no México, cara, e lá no México tem muito terremoto. Muito terremoto. Então, na hora que começa a tremer, você tem que buscar uma viga pra ficar embaixo da viga. E os prédios, eles têm amortecedor embaixo. Então, na hora que começa um terremoto, cara, você acha que o prédio vai desabar. Não, aqui é bizarro. A primeira vez aqui eu posso ficar tranquilo, né? A primeira vez deve ser desesperador um negócio desse. É uma sensação de impotência, né? Imagina. Então, aí só pra continuar, então, você participava muito, tinha uma relação ali na faculdade. Aí eu construí essa relação com a diretoria da escola. E por conta disso... Próximo, eu tava vendo um pouco da sua carreira, eu falei, nossa, saiu da faculdade já... Por conta disso, ela me indicou, entendeu? O Miller pediu algumas indicações, eu fui uma das pessoas que ela indicou, a diretora, né? A professora Eliana. Cara, mas a minha faculdade foi muito boa também. Eu tive a oportunidade de estar com o João Manuel, com o Beluso, entre outros aí, né? O Beluso e o João Manuel foram um dos criadores do plano cruzado no Brasil. Então, foi muito legal ter convivido com eles. Convivido, né? Porque a gente tinha aula, mas saía, podia conversar com os caras, né? Não, e deu pra ver que mesmo que, por mais que você tenha entrado ali por alguns acasos e coisas que te levaram ali, você realmente se dedicou demais nessa faculdade, se envolveu muito nela. Tinha uma história que o pessoal contava na época da faculdade, da Facamp, que era assim, o terremoto persiste. Estamos no México. Ele tinha uma história que o pessoal falava assim, cara, era porque as notas em algumas matérias eram muito subjetivas. Por exemplo, a economia brasileira, cara, as perguntas abertas, você tinha que fazer aquele baita texto, né, sobre economia. E tinha uma história que a gente escutava nos bastidores entre os professores que 10% da classe ia passar direto. 70% ia ficar de recuperação e 10% e 20% ia pegar DP. Era alguma coisa assim, sabe? Então a tua nota ela estava relacionada ao desempenho dos outros alunos, entendeu? Meu Deus. Manja, não sei se deu pra entender o que eu tô falando. Eu entendi. Então, ou seja, como era subjetivo, o professor colocava uma nota lá, se você tivesse colocado... Dependia da nota dos outros também pra você... Se você tivesse feito uma explanação pior do que a do teu colega, tua nota era menor, entendeu? Sim. Então, ela fazia essa... Óbvio, né? Questões mais exatas não tinha como acontecer isso, mas a maioria era subjetivo. Então, tinha a questão exata, mas também você tinha que justificar aquilo e tal. A minha faculdade foi muito boa, cara. A minha faculdade, eu acho que foi assim uma peça-chave na minha formação. E eu me dediquei muito na faculdade. Dá pra ver que você fala até com carinho mesmo Me dedicava muito, cara. Muito, estudei muito. Eu acho que acaba sendo uma dica pra quem tá vendo, porque... E a faculdade quem faz é o aluno. Não adianta. Não adianta achar que vai ter um professor show. Não seja uma certeza absoluta, porque nada é também na sua vida. Às vezes você entra numa faculdade que você quer muito, você faz 2 meses, você vê que não é. Realmente, se você se dedicar para aquilo, talvez você... Eu falo porque a minha própria experiência foi isso. Eu entrei em jornalismo sem muita certeza de que eu queria ser jornalista. Só que dentro daquilo, se você se dedicar, procurar algumas coisas que você vai se interessar ali, você acaba se identificando, assim. Eu acho que me identifiquei um pouco...
Eu acho que é isso mesmo. Você. E aí, depois que eu saí da... Aí eu fiquei um tempinho lá na editora Segmento. E aí uma coisa legal que aconteceu foi ter duas marcas incríveis no meu currículo, né? Uma é a Fundação Getúlio Vargas e a outra é a Harvard. Apesar de não ter... só o fato de você colocar no seu currículo que... É Harvard, o nome. Meu, te abre todas as portas pra você, é incrível. Harvard, certeza? Harvard mesmo. Então, aí depois disso fui fazer... Acabei fazendo um mestrado fora do Brasil, da Espanha. Aí escolhi para a Espanha porque eu já tinha o inglês e queria ter um outro idioma. E a minha escolha foi o espanhol. E aí fui, cara. Mas não é um mestrado como a gente tem aqui. Lá não existe isso, né? Lá eles chamam de maestria, é 1 ano. Uhum. É muito parecido com um MBA, sabe? Então, no fundo, o que eu fiz lá foi um MBA de 1 ano. Especialização, né? Mas depois disso você já iria para um doutorado, se fosse seguir. Você conseguiria já? Já iria. Já. Mas teve algum tema específico? Aí fiz chamava... o mestrado era maestria, né? Chamava Técnicas Superiores das Empresas. Tá. Então era um refinamento... Era como se fosse um refinamento daquilo que eu tinha estudado, entendeu? Pegou os principais tópicos ali. Todos os tópicos que eu tinha estudado na faculdade, mas já com um pouco mais de sofisticação, entendeu? Sim, legal. Isso em Barcelona. Então aqui já tem 3 lugares. Estados Unidos, quando você era mais novo. O México foi aí pouco depois. Aí conhecer uma mexicana, aí são essas aventuras da vida, né? Já a gente vamos chegar lá. Ali, mas em Barcelona você tinha um trabalho também lá na Espanha. Aí, cara, eu tinha juntado uma grana pra passar uns meses lá, né? E assim, na minha conta, quando eu fui pra lá, eu ia conseguir ficar com o dinheiro que eu juntei uns 4 meses. Meu, deu 1 mês e acabou meu dinheiro, cara. Porque a balada na Espanha é violenta, né? Barcelona é violenta. Cara, eu lembro, cara, que eu chegava à noite, a gente ia dormir, era 8 horas da manhã. Ficava na noite nas Ramblas, que é uma avenida que tem lá que, meu, é incrível. E gente do mundo inteiro, sabe? Os jovens do mundo inteiro. Deve ser uma cidade muito animal. Foda mesmo, assim. E aí ficava nas Ramblas até as 8 da manhã, cara. E aí chegava em casa, dormia. Minha aula começava, acho que era 6 horas. Dormia até as 5, acordava, tomava um banho e ia pra faculdade. E aí ficava até as 11h30 na faculdade. Aí ficava todo dia, né? Era esse tempo. E, meu, deu 1 mês e acabou meu dinheiro, né? Acabou a grana. Fazer o quê agora? E aí, como não tinha meu dinheiro, meu pai, ele sempre me desafiou muito, meu pai, assim, tipo, meus pais, nos dois, sempre me desafiaram muito, né? E eu sempre tive muita vergonha também de pedir grana, sabe, aquelas coisas. Quer se desvencilhar cedo, né? E aí, meu, entrei lá no InfoJobs, chamava o site que tinha lá, e vi lá, Deloitte, e precisava de gente que falava português. E eu tenho passaporte italiano, né? Aí mandei, fui aceito, aí a entrevista em inglês, em espanhol, em inglês. Só que aí eu cheguei para trabalhar, cara, eles me colocaram para trabalhar no time de alemães. Então eu não falei português lá, pelo contrário, eu só falava inglês. Mas antes de... Bom, aí só falava inglês e... Nossa, mas conviver com alemão, cara, como é que são? Meu, é demais, meu. Os alemães são demais. Demais. Gente boa mesmo. Gente boa pra cacete. Muito inteligente, cara. Muito inteligente. Cultura completamente diferente. Os caras, são dois. Mas são muito gente boa, né? Muito. São incríveis. Os alemães são incríveis. Então era um grupo que tinha alemães e austríacos, né? Não me lembro, acho que tinha um suíço também junto, mas era um centro de atendimento da HP da Europa. Eu trabalhava no centro de atendimento da HP com a Europa. Nossa, da Europa. Então eram vários times que atendia
diferentes partes do mundo, entendeu? Então você entrava, né, era um espaço aberto, tipo aqui, tipo o meu escritório lá, era daquele jeito, com bandeiras do mundo inteiro. E aí os times, então tinha time da Alemanha, time da Itália, time dos latinos, né, que entrava Portugal, Espanha e Itália. Tinha os times dos nórdicos, que era Finlândia. Cara, era gente da Europa toda. Do mundo inteiro. Nossa, deve ter te agregado como pessoa, assim, de uma forma... Eu convivi com muita gente do mundo todo, inteiro, né? E a primeira coisa que eles ensinavam lá, quando a gente chegava nesse centro de atendimento, era como que a linguagem ela poderia ser diferente para diferentes culturas. Então, cara, o exemplo que eles davam nesse treinamento era assim, a palavra amor. O que amor significa para o brasileiro e o que o amor significa para o alemão? O alemão parece ter uma variedade gigante, a palavra amor mesmo. Não sei, cara, mas era assim, A cultura entra em tudo, né? Entra no teu bom dia, você dependendo... O alemão encarava essa palavra com respeito, companheirismo. Não. O brasileiro era, tipo... carnaval, sabe? Umas coisas assim. Eu não me lembro exatamente. Mas isso, eu acho que é só para ilustrar como foi importante isso, sabe? Porque te dá uma flexibilidade cultural, entende? Trabalhar num ambiente assim, entende? Entender os diferentes pontos de vista, as coisas que tá faltando muito hoje em dia, né? Sim. Mas é isso, cara. Aí saí esse trabalho que eu tive foi na Deloitte, que é uma empresa de consultoria, e esse projeto era um projeto dentro da HP. Aí depois disso trabalhei com auditoria também dentro da Deloitte, num projeto de auditoria, num grupo grande de supermercados, chamava Caprabo. E trabalhei também numa auditoria para o grupo ferroviário. Você acabou ficando um bom tempo. Fiquei um ano também. Um bom período. Aí voltei. Mas aí como é que era que você trabalhava? Era voltado para tradução? Ou não. Eram os problemas de atendimento ao cliente. Na HP foi isso. Problemas de atendimento ao cliente. De clientes internos da HP. Então, uma área de recursos humanos da HP, da Finlândia, estava tendo problema. Então, eles entravam em contato com um número, era a equipe da Finlândia que atendia, e a gente fazia duas relações, cara. Uma com Índia e outra com Polônia, que Polônia é onde ficavam as notas fiscais da organização. E Índia era o suporte técnico de tecnologia o mundo inteiro. Não, e te agrega não só pelo fato da empresa, de ter um relacionamento até com a XP, né, igual você falou, mas eu acho que o que mais... HP, perdão, Tá querendo investir, é uma propaganda, cara. Os caras estão conseguindo propaganda de graça em todo quanto é lugar, hein? Perdi. Mas eu acho que o mais valoroso disso tudo é realmente as relações humanas que você acabou criando nesses lugares, tanto nos Estados Unidos antes de mais moleque, e depois na Espanha, né? Sim. E depois que acabou esse período de um ano, você voltou pra cá? Aí encontrei uma mexicana e a gente resolveu casar, cara. Aí voltei pro Brasil, ela voltou pro México, eu fiquei aqui. E antes de eu voltar pro Brasil, eu tinha tido o estalo da floricultura. Porque começou... Em 2007 tudo ali. Eu queria entender o que foi esse estalo. Então, eu tive o início da discussão sobre marketplace, plataforma, tudo isso estava acontecendo naquele momento, entendeu? Não existia Airbnb naquele momento. E eu me lembro que eu fui fazer um mochilão pela Europa e não tinha Airbnb. Eu entrei num site chamado Hostel alguma coisa e era mais ou menos isso. Era uma plataforma que indicava alguém, e você mandava um e-mail. Era meio tosco ainda, mas era o início ali. Era bem o comecinho. Então, juntou, cara. Esse estalo foi no meio dessa viagem. Foi um pouquinho antes, na hora que eu tava fazendo o planejamento da viagem, que eu precisei mandar a flor pro Brasil. Eu falei, cara... É isso, entendeu? Num ato pessoal mesmo, você mandar a flor pra alguém. Porque eu tava vendo o movimento. E não era só eu que tinha que mandar a flor pra gente que tava longe. Então o pessoal ali da HP, às vezes tinha que mandar um parabéns e tal. Não tinha Facebook
Não existia o Facebook, eu fui um dos primeiros usuários do Facebook. Eu me lembro foi um amigo suíço que me apresentou o Facebook, eu estava lá em Barcelona. Então, enfim. Não, eu acho muito interessante, porque realmente tudo foi meio que te jogando pra isso, assim, sabe? Uma necessidade que você tinha. Ele viu um problema. Lá fora, você acabou... O mundo, ele tava... Eu percebi que o mundo, ele tava... As pessoas estavam transitando muito. Então, era gente do mundo inteiro ali, entende? Então, eram pessoas que estavam longe das suas famílias e tal, e tinham as mesmas necessidades que eu tava tendo, de mandar flor pra quem tava longe. Então, eu peguei bem o começo, cara, disso, né, desse modelo. E aí voltei pro Brasil, comecei a montar um plano de negócios e foi aonde... Foi o comecinho mesmo, sabe? Montei um plano de negócio e falei, cara, agora eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Então, quando eu voltei, eu não fui procurar emprego. Eu tive uma conversa com meu pai lá, tal, falando... Meu pai foi meu primeiro investidor anjo, meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Aliás, essa flor que eu tive que mandar era uma flor que eu tive que mandar para minha mãe. E a floricultura aqui de São João não estava preparada ainda para receber. Uma puta história. Uma puta história interessante. E então foi aí, cara. Veio o estalo. Quando tudo faz sentido, sabe? Aquele negócio que... Clareia, né? Vem aquela clareza. E eu falei, não, é isso que eu vou fazer. E aí foi, cara. Aí foi... As coisas foram acontecendo. Eu achei que você queria mandar flor pra mexicana. Não, a mexicana tava comigo lá no México. No México não. Ela fazia um mestrado comigo. Mas isso aí foi antes da Isabela. Oi? Você falou essa história da... Foi o surgimento da Isabela Flores. Você comentou, você falou que você ia casar com uma mexicana. Aí essa mexicana eu conheci lá em Barcelona. A gente tava junto lá. Mas o estalo veio quando eu tive que mandar a flor aqui pro Brasil. Pra sua mãe. Essa relação com a mexicana foi algo que durou muito tempo? Você acabou indo pro México? Acabei indo pro México, me casei no México. Levei a família inteira pro México pra fazer essas coisas, cara. Caramba, hein? Vou casar onde? No México. Uma mexicana, não é como uma viagem. Não, é bem legal mesmo. Mas você tá casado? Não, aí eu me separei. Tá. Eu me separei, voltei pro Brasil. Hoje tô muito bem casado, com 2 filhas, com a Natália. Um beijo, Natália, meu amor. Não fica brava com essa história, hein? É que faz parte tempo. Faz parte do tempo. E tem 2 filhas, a Olivia e a Isadora. Então hoje eu tô muito bem aqui no Brasil. Mas assim, o fato de eu ter ido pro México também foi muito importante, porque a minha empresa eu criei, cara, já estando longe. Então eu criei a empresa do México, mas a empresa era aqui do Brasil. Então a gestão eu fazia à distância. Isso fez com que eu criasse mecanismos de fazer a gestão 2007. De fora, entendeu? Então eu nunca tive que estar dentro da operação de fato. Eu sempre fui a pessoa que ficou olhando de fora e criando mecanismos para fazer a coisa acontecer. E aí quando eu voltei pro Brasil, aí a empresa já tinha um bom faturamento, né? Já tava... Você voltou quando pra cá? Você lembra o ano? Voltei em 2012. Ah, você ficou um bom 2012. tempo. Eu fui pra lá em 2009 e voltei em 2012. Fiquei 3 anos no México. E aí voltou pra cá, começou a tocar daqui. Agora surgiu até uma dúvida. Você morou realmente em alguns lugares, só que você tem já alguns negócios consolidados aqui. Você tem vontade num futuro, assim, até por causa de filho, essas coisas, de morar em algum lugar fora, de ficar... Não. Sua vontade é... Não, esse rolê eu já dei. Já passou, já. Eu sei que as minhas raízes estão aqui, entende? Minha família tá aqui, meus amigos estão aqui. São João tem uma puta de uma qualidade de vida, entendeu? Então foi onde eu decidi, eu tô muito... essa decisão já tá tomada, entendeu? Sim, Pode ser até que eu vá passar um tempo, né? 3 meses, mas que seja. É aqui mesmo. Mesmo que seja 6 meses, mas aqui é o meu lugar, entendeu? Entendi. Então não pretendo sair daqui nunca mais. Não vou dizer nunca mais, cara, porque a gente nunca sabe, né? Mas o legal do podcast é que assim, a gente conhecer o Luiz antes da Isabela, pra você muita coisa que eu não conhecia, nem sabia. Tem gente que às vezes tem curiosidade, pô, será que foi simples, fácil? Poxa, você passou por muita coisa, você teve que lidar com, por exemplo, chegou uma hora, acabou a grana, tive que me virar pra arrumar dinheiro. Então, essa volta tem uma história muito legal, Lerte, que assim, quando eu voltei pro Brasil, cara, eu não tinha grana pra fazer nada. Nada.
E meu pai me dava, assim, tinha um teto, né, onde eu dava pra dormir, comida ali, né, que era básico ali, né? Básico. E a grana que ele me dava, cara, era uma grana pra eu colocar na empresa. Entendeu? Então, óbvio, se eu tivesse que tirar alguma coisa desse dinheiro, eu ia tirar. Mas se eu tirasse, a empresa não ia andar, cara. Eu tenho uma pergunta. E aí, deixa eu só contar essa história que é legal, Dudu. Aí, cara, eu lembro assim, não tinha grana pra tomar uma cerveja. Meus amigos já estavam todos desempregados e tal, né? Não tinha grana pra tomar uma cerveja, cara. Aí, o meu ex-chefe, o Miller, me liga e fala assim, olha, volta pra trabalhar aqui, você entra como gerente, a gente monta uma equipe pra você, ia ganhar R$8.000 na época, eu lembro certinho. Cara, e R$8.000 era uma puta de uma grana. De vida. E aí eu saí da reunião, liguei pro meu pai, ó, seguinte, eu vou desencana, eu vou voltar a trabalhar na editora, não tô conseguindo fazer as coisas acontecerem, então. Aí ele me vira e fala assim, mas tá te faltando alguma coisa? Cara, tava me faltando tudo, entendeu? Não tinha porra nenhuma. Eu falei, não tá me faltando nada. Ele falou, então amanhã você vai ligar lá e vai falar não. E enquanto você não fizer esse negócio acontecer, você não para. E, cara, era o que eu precisava, entendeu? Caramba, que legal. Era o que eu precisava escutar. E aí, depois disso, me deu aquele gás, né? Eu falei, cara, agora eu vou fazer essa porra acontecer de qualquer jeito, era justamente entendeu? isso. Quando foi a virada de chave? Você contou a virada de chave, acho que pra você ir. E quando foi a virada de chave pra empresa, pra Isabela? Então, deixa eu contar essa, Dudu. Aí, cara, meu pai me deu um prazo, manja. Falou, então tá, mas 1 ano e meio você vai pro México, você tá querendo ir pro México, vai casar. Eles nunca falaram não pra mim. Pelo contrário, sempre me apoiaram nas minhas decisões. Por mais maluca que fosse. Imagina casar no México, meus pais estavam lá. Não, tá bom, você vai, vamos lá. Mas também, ao mesmo tempo, eles sempre foram pessoas que me desafiaram, como eu disse. Então, no meio do caminho, eu tive que ir lá resolver os papéis. Antes de me casar, resolver os papéis. Eu precisava de dinheiro para ir pro México. Não tem dinheiro para ir no México. Se você quiser, você vai ter que pintar a nossa casa. Eu me lembro disso, cara. Eu pintei a casa inteira. Eu pintei a minha casa inteira, eles pagaram a minha passagem, eu tinha um dinheirinho e tal. E aí fui pro México, fiquei 1 mês e voltei. Mas assim, sempre me desafiaram, entendeu? Pra ver se era isso mesmo. Se você realmente quer, você tem que fazer isso. Mas é bom, isso é legal. E aí, Lete, meu pai falou assim, meus pais, né, os dois, falaram, você tem 1 ano e meio pra fazer a coisa acontecer. Bicho, esse 1 ano e meio, cara, o que eu trabalhei nesse 1 ano e meio... Total. E o fuso horário é diferente do México pra cá, né? Então, por exemplo, a galera entrava às 8 horas da manhã aqui... Lá era 4 horas da manhã, cara. Então começava às 4 da manhã. Das 4 até o término aqui, eu acompanhava a galera. Depois que terminava, eu tinha que fazer a página, desenvolver a página, melhorar os processos. Aí, cara, terminava assim eu ficava até umas 3 horas da tarde, trabalhando com um processo. Depois disso, ia desenvolvendo página até meia-noite, cara. Nossa, você dormia 4 horas. Pô, eu juro por Deus, eu devo ter feito isso pelo menos 1 ano, cara, eu fiz isso. De fim de semana a gente trabalha de sábado no escritório, a gente trabalha de sábado. Casado com a mexicana. Casado com a mexicana. Por isso que não deu certo. Por isso que não deu certo. 10 horas trabalhando, não sobrava tempo. 4 horas pra você, velho. Nossa, realmente... Uma rotina. Não, o pessoal acha que descansava. O pessoal cara, ninguém acredita nisso que eu falo. Não, mas é real. É real. Mas aí que tá, o pessoal acha que empreender é fácil. Porque o pessoal não... Como é que foi... Essa pergunta, né? Assim, como é que foi essa virada? Não tem uma virada, cara. A verdade é essa. Você tem que construir isso. Demanda tempo. Você ficou 1 ano e meio ali, ó. 1 ano e meio? Ralando. Então, e eu tava sozinho. Isso foi importante também. Difícil, era eu e a esposa dentro do apartamento. Eu tinha um cômodo no apartamento onde eu trabalhava. Meu escritório era ali dentro. E ficava o dia inteiro dentro de casa trabalhando, cara. Não saía pra ir no cinema, sabe? De vez em quando fazer uma coisa. Ao cinema. Mas era isso. Nesse período, então, aí foi 1 ano e meio até... até aí eu consegui. Era isso que eu... Aí eu consegui, cara. Aí eu me lembro, assim, que eu já tava conseguindo guardar, pagando todas as contas da empresa, guardar nesse final de 1 ano e meio, R$4.000.
Conseguia guardar R$4.000 por mês. E não gastava, cara. Então gastava muito pouco, sempre fui muito econômico, né? Então gastava e comecei a guardar dinheiro e aí reinvestir o dinheiro. Então tudo que eu ia guardando eu ia reinvestindo. Reinvestindo assim, não em ações, nada disso. Eu ia reinvestindo na própria empresa. Coisas que eu sabia que eu tinha o controle e fiz muito teste, sabe? Do que dava certo, do que não dava certo. Então foi isso, cara. Eu sempre fui reinvestindo o dinheiro e eu comecei a investir, só para ter uma ideia de... Tempo mesmo. Não, de valores, cara. Eu comecei a investir na Isabela R$400 por mês. Era 400. O meu primeiro investimento foi de R$400. Hoje a gente deve estar investindo, deve estar chegando a 20 milhões por ano de investimento em AdWords, só em AdWords. Começou com 400 por mês. Você tem uma ideia de valores. Vai fazer no final do ano, acho que 15 anos, né, da Isabela. 15 anos, mudança, hein? Me fala... Nossa, caramba, é bastante diferença, hein? Mas a gente sempre foi reinvestindo, sabe? Sempre foi reinvestindo. Meu salário, por exemplo, lá... Agora eu não estou mais na empresa, né? Eu saí. Hoje é o Lucas que é o CEO. Então, hoje eu nem faço parte só do conselho e junto com os outros, eu tenho outros sócios hoje, né? O fundo de investimento. Sou sócio da maior empresa do mundo no segmento, que é a 1-800, que é o Jim. Então, hoje nós temos um quadro societário, a gente tem as reuniões de conselho e o Lucas é o cara que toca o negócio. E o Lucas também é sócio hoje, né? Da empresa. Lucas, é o Lucas Bufo. É meu sócio. Então ele é a pessoa que toca hoje. E o que eu tava falando mesmo? Tá falando você falou desse crescimento de investimento, né? Eu lembro que você falou do Ads e falou também do que você começou os R$4.000 a investir. R$400. Não, dos R$4.000 que sobrava. Começava a sobrar. Você falou as duas coisas, R$400 que é do Ads e os que sobravam. Mas me fala uma coisa, porque assim, uma dúvida. Beleza, a empresa foi crescendo, só que eu sei de algumas coisas que eu acho que você vai até comentar. E depois disso aí, no meio do caminho, alguns insights, algumas falam assim, puxa, isso aqui foi estratégico, essa decisão que eu tomei, porque eu acho que o grande ponto do pessoa que empreende é chegar naqueles pontos de inflexões ali, onde eu falo, puxa, e agora? Pra onde que eu vou? Eu imagino que você tinha vários planos. Eu não sei como é que foi. Eu queria ouvir. Porque eu acho que a Isabela foi o principal. Foi. Você tem hoje outros negócios. Depois se você puder abordar isso também. Mas como que foi esse processo até chegar ao ponto de entrar foi um fundo, né? Não, o fundo foi assim. Quando a gente comprou a Flores Online, em 2017, o fundo já estava na Flores Online. Então nós nunca fizemos uma rodada de captação. A gente sempre cresceu com capital próprio. Legal. Um investimento com a geração de caixa que a empresa tinha e que nos dava capacidade de investimento. Que tem isso, né, cara? Não, vamos crescer com fluxo de caixa negativo, aquelas maluquices que não é a minha escola, cara. Então eu sou um pouco mais old fashion, sabe? Então saúde financeira, controle de custos, geração de caixa, capacidade de investimento e reinvestimento. Então é basicamente isso. Mas os pontos de inflexão, por exemplo, eu me lembro que eu tive uma... Então o fundo estava na Flores Online, quando nós compramos a Flores Online. E a Flores Online ia quebrar, cara, essa que é a verdade. Que ano que foi que vocês adquiriram? 2017. E a gente soube nos bastidores que a Flores Online estava passando por dificuldade, porque lá o fundo entrou em 2012, se eu não me engano, e eles fizeram uma operação de cash out lá, que é quando o fundo entra numa startup, num negócio, e o dinheiro sai da empresa, vai pro bolso dos fundadores. Que não é, eu não acho muito legal. O legal é quando é uma operação de cash in, que você está colocando dinheiro na empresa e o dinheiro vai ser usado para fazer a empresa crescer. Cara. Sim. Mas foi a primeira operação do fundo. E aí os fundadores acabaram saindo do negócio, entende?
Que é um problema também. Porque foi fazer uma coisa, outro foi fazer outra, e a gestão acabou caindo no colo do Carlos Miranda, que é um puta de um cara. E ele não é um cara de mercado de flores, entende? A carreira dele ele foi da Ernst Young, eu acho, cara. Ele foi CEO da Ernst Young durante muito tempo. Então ele era dessa área, sabe? Então ele saiu da Ernst Young, quis montar um fundo, e aí como ele tinha muito relacionamento com CEOs do Brasil, ele fez a captação. O primeiro investimento foi na Flores Online. Hoje ele tem vários investimentos muito bons. Vendeu a Mãe Terra, um investimento de sucesso e tal, né? Teve um puta de um retorno nesse investimento. Mas a gente entrou... Então a gestão caiu no colo dele e ele não é de mercado. E aí foi, cara. Ele entrou na Flores Online, estava faturando 24 milhões, que eu me lembro, e veio caindo, ano a ano. Até que chegou em 13 milhões, a gente soube. E aí o Lucas fez uma abordagem. Ligou pro Carlos e falou: Carlos, a gente é da Isabela, a gente está querendo assumir a operação da Flores Online, porque a nossa ideia não era comprar a Flores Online. A gente queria só assumir a operação, fazer um contrato de prestação de serviço, e a gente assumiria todas as entregas do Same Day Delivery e tal. Aí o Carlos... Aí fomos almoçar com o Carlos, aí o Carlos virou pra gente e falou assim: eu só faço se for uma fusão. Falei, caralho, mano. E a Flores Online é uma puta numa marca. Os valores que você tá falando aí. E aí a gente abriu a negociação e a gente teve que entrar na Flores Online antes da gente fechar o contrato. Senão a empresa ia quebrar, cara. Essa que é a verdade. Então a gente entrou... Eles fizeram uma mudança de tecnologia também que teve uma queda de 40%, mudaram a plataforma e sem fazer... Fizeram um negócio meio errado, tiveram queda de 40% nas vendas. Então a gente teve que entrar, colocar a nossa tecnologia, a nossa plataforma e começar a fazer a gestão do Same Day Delivery. Isso foi em junho quando a gente entrou. E aí em dezembro nós assinamos o contrato. E aí, cara... Eu me lembro assim, nós assinamos o contrato, né? Compramos a parte da família e tal. Aí nós assinamos o contrato e eu me lembro que era assim, Laerte, a gente não tinha grana, cara. A gente comprou meio que na loucura, entende? A gente tinha, sei lá, R$400 em caixa e foi o que a gente usou para dar uma entrada. Porque na nossa cabeça a gente ia conseguir gerar caixa para fazer a compra. Então a nossa compra foi parcelada em 3 anos. Uma loucura, essa loucura que a gente faz na vida, né? Mas sem isso também, sem assumir esses riscos, a gente não consegue dar. Cara, isso que eu ia perguntar. Por que você e quem tá com você topou esse desafio? A gente fez muito cálculo. A gente fez muito cálculo. Imagina, era uma operação de 24 milhões que caiu para 13, então tinha potencial, né? Mas assim, só que já tava vindo degradado. Você recuperar também não é um negócio fácil. 40%. Mas eu achei muito legal, por exemplo, vocês pra você ver, eu acho que, na minha opinião, você entrar na operação para poder levantar a empresa antes mesmo de assinar contrato, o que é isso, cara? Mas foi uma lição. Foi bom. E foi uma coisa assim de confiança com o Carlos. Não, foi meio que no fio do bigode, entendeu? Vocês devem ter por causa disso. A gente tem uma relação muito boa de confiança. Boa, com certeza. Então a gente entrou, ele confiou e deu certo, cara. Mas eu me lembro, eu tava contando, né? A gente pagou essa parcela de 400 mil pra família. Depois a gente parcelou o resto em 3 anos, né? Com a ideia de que a gente ia conseguir gerar caixa suficiente para pagar as parcelas. E eu me lembro, cara, que na hora que a gente assinou, o fundo indicou um diretor financeiro. Era a única exigência do fundo. Vocês fazem a gestão, mas a gente vai colocar um diretor financeiro, que é o Fernando. Aí o Fernando virou pra mim e pro Lucas e falou assim: olha, galera, eu sei que vocês acabaram de assinar, mas nós temos mais 400 mil pra pagar daqui 1 semana de dívida, beleza? Cara, a gente nem teve tempo de comemorar, cara.
E aí é aquilo, ligar para fornecedor, renegociar a dívida, jogar a dívida para frente, começar a enxugar a equipe, cara, puta trampo, né? Mas é um desafio animal. Mas aí isso acontece, você já tava no meio para fazer, você já tinha essa expertise de renegociação. Eu já tinha feito exatamente isso que nós fizemos com a Uniflores. Que você uma operação menor. Só que lá nós assumimos a operação, o Douglas continua no negócio. Nós temos um contrato de prestação de serviço que era o que a gente imaginava. Só que nós tivemos que entrar para fazer porque senão o Douglas ia quebrar também. Então nós já tínhamos um know-how do que fazer numa empresa menor, não daquele tamanho que foi, entendeu? O faturamento do Douglas acho que era de 2 milhões na época. Então a gente saiu de um jogo de 2 milhões para 13. Mas os fornecedores vamos falar assim, são os mesmos? Não. Não? Não. Hoje sim, né? Porque você tem um poder de uma negociação. Antes era Flores Online, agora tem Isabela, tem uma outra, às vezes, para negociar. Quando você entra numa empresa, essa empresa tem os fornecedores dela, que eram diferentes dos nossos fornecedores. Mas ali dentro, pode ser que exista fornecedores muito bons, muito melhores do que os nossos. Então esses a gente traz, entende? Aqueles fornecedores que são piores, a gente descarta. Acaba sendo uma união? Você acaba criando sinergias, né? Nos processos, entende? Então, por exemplo, não faz sentido eu ter 2 centros de atendimento ao cliente. Eu tenho um só, cara. Entende? Sim. Então a gente consegue muito ganho de sinergia e aí é onde você consegue reduzir custo e começar a gerar caixa. E aí, com essa geração de caixa, a gente voltou a reinvestir em propaganda, em AdWords, em assessoria de imprensa, enfim. A gente fez muita coisa, cara. Chegamos a fazer jogo do Brasil, de eliminatória, sabe? Então a gente sempre foi investindo em coisas estratégicas. Como assim o jogo do Brasil? Sabe aquelas plaquinhas do jogo do Brasil? Patrocínio. A gente já chegou a fazer também. Pro Flores Online. Pro Flores Online. Caramba, bem interessante. Então a gente sempre testou algumas coisas, mas na hora que a gente, se der certo alguma coisa, a gente traz pro portfólio de investimentos. Agora, se não der, a gente descarta rápido. Tudo também. Você vai criando meio que, não na aba, assim, mas tudo relacionado a Isabela Flores ou... Porque são segmentos, né, ali que você vai... Flores Online, Isabela Flores, tudo foi proposital, assim, ou você ainda pensa em expandir mais ainda a Isabela Flores? Não, de algum jeito, assim. O fato da gente ter várias marcas é interessante, assim, quanto mais espaço você ocupar na prateleira do supermercado, melhor, entendeu? Não que a gente venda na prateleira, mas quando você chega lá e tem Omo na prateleira, cara, e você tem, sei lá, me fala outra marca aí. Enfim, Ace existe, não existe? Existe. As duas é da mesma. As duas são Unilever. Ninguém vai no mercado comprar, já ficou claro, né? Vamos dar um exemplo um pouco mais, né, do nosso mundo. Você chega lá, você tem Skol e você tem Brahma. As duas são Ambev, entende? Só que são com posicionamentos de marca diferentes. Você agrega a própria marca, expandindo ela. Então, acaba tendo uma canibalização entre as marcas. Só que se você tiver um posicionamento muito bem definido entre as marcas, você acaba conversando com um público mais específico. Então, a Isabela hoje a gente está posicionado para um público um pouco mais jovem, a Flores Online já é um pouco mais classe A, e pessoas um pouquinho mais velhas. E Uniflores é uma marca um pouco mais democrática, sabe? Então, cada um tem o seu tom de voz, a gente conversa de um jeito diferente com cada público e tal. Eu acho que o desenho também é diferente, né? Sim. Você tem esses nichos aí que você falou. E, nossa, até me perdi na... que eu ia falar. Mas, beleza. Aí, uma coisa que eu achei interessante perguntar pra você. Hoje você tem aquele aplicativo que eu lembro, o Jingle. Quando que... Porque a ideia foi... Eu lembro que acho que você criou para poder ajudar. Foi na coisa da pandemia? Foi assim, cara, essa história. Eu lembro que A gente tava numa festa de fim de ano da empresa e a gente começou a conversar sobre os caminhos do que a gente tava vendo e tal. E foi quando o Rappi tava entrando no Brasil. Uhum. E eu tava com...
E assim, cara, a gente começou a discutir e tal, os problemas do iFood. E Rappi com muito recurso, né? Com burn money, né? Que eles chamam, aquele dinheiro de queimar mesmo, né? E a gente falava, cara, a gente precisa entrar em outras categorias. A gente precisa tombar para outras categorias e começar a brigar em outros segmentos também. A gente não pode ficar só focado em flores. Porque senão a gente corre o risco de ser engolido por esses caras, né? Então a gente montou algumas estratégias. Uma seria também ir para a loja física e outra seria montar um aplicativo que conseguisse, de repente, concorrer com essas pessoas, com essas empresas. O problema do iFood é que, por conta do nome, ele não consegue entrar em outras categorias, cara. Não, Então dificilmente ele vai conseguir entrar em farmácia, em pet shop. Entende? Ele começou a entrar no mercado agora que vai. Você até encontra uma ou outra, assim, mas eu acho que muito por conta da dificuldade relacionada, às vezes, ao próprio... Você percebe que tem um atrito aí, né? Sim. Ele vai ter que fazer um investimento maior para tentar colocar... Provavelmente ele vai ter que reposicionar a marca. Reposicionar a marca. E eu, como Flores Online, mesma coisa, eu não vou conseguir começar a vender... Sei lá, comida pela internet. Então a ideia foi montar uma... Então esse foi o primeiro problema que a gente identificou. O segundo problema que a gente identificou é que os restaurantes começaram a ficar reféns dos aplicativos. E a gente sabia disso, agora depois que a gente entrou, que a gente começou a investir também em restaurantes, cara, a gente tem certeza absoluta. Uma porcentagem grande do... Cara, o lucro, praticamente, a margem de lucro todinha vai pro aplicativo. Então a gente sabia disso. Então a gente escolheu um nome que pudesse navegar em diferentes categorias, fosse um nome coringa, e que eu pudesse brincar com isso, cara. Se eu quiser ser um chat, eu posso ser um chat. Se eu quiser ser um marketplace, eu posso ser um marketplace. Se eu quiser ser uma fintech, eu posso ser uma fintech, entendeu? Então o nome permite que eu navegue em vários lugares, em vários segmentos. O problema é que vai exigir um investimento em construção de marca. Sim. Mas enfim, cara, esse é um problema que dá para ser contornado com investimento, trazendo investidores. Então, a partir disso, a gente começou a desenvolver. Na hora que veio a pandemia, a gente falou, cara, a gente precisa também fazer alguma coisa. Cara, porque as empresas que se movimentaram no momento da pandemia, entenderam quais eram as circunstâncias, elas conseguem e conseguiram ocupar um lugar muito especial no coração das pessoas, entendeu? E então, assim, a gente olhando para aquilo, a gente falou, cara, vamos colocar nossa plataforma de graça para todo mundo, para quem quiser. Eu acho que a gente vai estar fazendo um bem, né? Um bem, ao mesmo tempo que, cara, a gente não pode ser hipócrita, entendeu? Como empresário. Existe a questão do retorno financeiro. Até porque se não Só que existe ao mesmo tempo, as empresas elas precisam ter consciência do impacto social, ambiental que elas exercem na sociedade, cara, no mundo. Voltando àquele assunto do ser vivo, olhando a empresa como ser vivo, ela não pode ser um ser vivo que destrói o ambiente, porque ela vai acabar matando o ambiente onde ela está inserida, porque ela vai acabar matando ela própria, entendeu? Ele próprio. Então, essa consciência é uma visão meio holística, assim, que a gente acaba sendo parte e todo ao mesmo tempo, manja? Então, foi a decisão que a gente teve na época, então a gente correu em lançar isso, a gente sabia que ia ser importante, ao mesmo tempo a gente ia estar... Era uma ferramenta que... Tava em desenvolvimento também, né? Tava, e tá ainda, né? A gente ainda tá fazendo market fit, né? Uhum. A gente sabia que poderia ser uma ferramenta importante, então a gente colocou de graça. Ao mesmo tempo, o que a gente ia ganhar com isso? Primeiro que a gente ia ocupar uma posição muito importante na cabeça das pessoas ou no coração das pessoas. E a gente sabia que a gente ia ganhar usuários com isso, cara. Muitos estabelecimentos se cadastraram. Uso, né? Isso. Entendeu? Fortalece muito os próprios estabelecimentos. E foi o que aconteceu. Né? A gente teve muito cadastro. Só que a plataforma ainda não estava preparada, cara. Então...
A gente correu para aquilo, mas, a gente foi fazendo a coisa acontecer ao mesmo tempo, entendeu? Desenvolvendo aplicativo e nós nem tínhamos aplicativo quando a gente lançou, era online. Mas o iFood já veio, né? Já estava preparado para isso. Hoje não, cara. Hoje a gente tem um aplicativo, ele continua sendo de graça. A gente entende que o problema de fazer o estabelecimento como refém, ele é um problema que precisa ser resolvido. Talvez seja o maior deles. O WhatsApp está vindo para substituir os marketplaces, cara. E as transações a gente está vendo aqui estão acontecendo via WhatsApp. Então, para a gente foi importante trazer um chat para dentro do aplicativo também. Hoje a gente tem um chat, a gente destrinchou o WhatsApp, a gente conseguiu trazer um WhatsApp para dentro da plataforma. Meio de pagamento também? Meio de pagamento a gente está fazendo integração com o Banco Original. Ah, banco, tá, ok. Então, tudo que o Banco Original oferece, a gente vai oferecer. Transações via chat, microcrédito, cartão, se a gente quiser, sabe? Então, a questão da carteira digital, tudo isso a gente está trazendo ali dentro. Já está funcionando, já, apesar nós não colocamos a carteira digital ainda, mas já está rodando. O meu aplicativo, que é um aplicativo de teste, já tem. Então, a gente focou a questão do meio de pagamentos e a gente queria estar inserido nessa questão de ser uma fintech também, um marketplace, e aí conectando as lojas locais, né, uma padaria, o restaurante, o supermercado, e a gente queria trazer o chat. Então, esses são os 3 pilares. Tem mais um pilar que a gente acabou deixando um pouco de lado, que é a questão da mobilidade. Na verdade, a gente não deixou de lado, a gente está fazendo um investimento meio paralelo com uma startup do Rio. E nós compramos uma startup aqui em São João, mas também investimos uma startup relacionada à mobilidade urbana, mas estamos fazendo um investimento maior com essa galera do Rio. Então, cara, esses 4 pilares é o que a gente está apostando em termos de tecnologia para o futuro, entendeu? Então, é comunicação, venda, o marketplace, transações financeiras e mobilidade. Então, a gente quer criar esse bicho que a gente não sabe o que vai ser ainda. A gente está indo para um negócio meio de social commerce, alguma coisa assim. Mas é que o WhatsApp está indo, o WhatsApp já está com os meio de pagamento. Até meio de pagamento mesmo. Ou tem os catálogos. Aí vai virar um marketplace. Cara, mas o importante para quem está Mas é legal que você está o importante para quem está concorrendo, e a gente está concorrendo com o WhatsApp, é até bizarro falar isso, né? Ou com o iFood, ou com... Mas o que é importante? Você tá na vanguarda da tecnologia, entendeu? Então você tem que ter a tecnologia dentro da sua casa, com o que está acontecendo. Então a gente já tem blockchain dentro de casa, a gente tem muita coisa. Cara, uma hora ou outra vai abrir uma janela de oportunidade. E a gente já está preparado para entrar, entendeu? A pergunta que eu ia fazer até aquela hora que eu esqueci era justamente da importância da adaptação, da adequação, da gente estar entrando em meios digitais, assim, de empresa. Eu acho que é mais para você deixar para o pessoal que às vezes está começando ou tem uma empresa menor. Gostaria que você falasse da importância de estar realmente investindo na sua empresa, na rede e em desenvolvimento disso também dentro da sua própria empresa. Eu acho que é isso. A gente lá dentro do escritório, a gente divide muito bem o que é investimento estratégico e o que é investimento não estratégico. E a gente encara a tecnologia como um investimento estratégico, então a gente não tem medo de investir nem em tecnologia, nem em experiência de usuário. Por conta disso, a gente acha que uma hora ou outra, cara, vai abrir uma janela de oportunidade, você tem que estar pronto para entrar. Agora, se você vê uma oportunidade e você querer, cara, tirar o atraso da tecnologia para aí sim entrar, fudeu, cara, você não vai conseguir nunca. Então, por isso que é importante você sempre investir em tecnologia, entendeu? E não ter medo de investir em tecnologia. Óbvio, cara, para quem está começando, pode ser que você tenha outras prioridades, mas não tenha medo, né? Eu não abriria a mão, nem que seja um pouco de investimento do seu portfólio, você destinar a 2 coisas, cara. Tecnologia e experiência de usuário.
o que vai fidelizar mesmo, né, o teu cliente. Acho muito legal de tudo que você tá falando, assim, porque quem às vezes vê de casa, assim, um investidor, um empreendedor, às vezes a gente fica muito é o dinheiro, ele é bem sucedido porque ele conseguiu. E a gente vê, que você falando aqui, que o seu sucesso passa por fatores sociais, por fatores... A empresa, ela realmente é muito maior do que a venda, o lucro, as pessoas ali. É a experiência que você passa pro seu cliente, assim, eu achei bem legal mesmo. O que eu acho interessante, eu tive uma oportunidade de falar com o Luiz uma vez, eu lembro até hoje isso aí, que você comentar sobre isso. Eu falei assim, vou marcar um bate-papo, porque eu quero aprender, porque, poxa... O cara, você viu, né? Uma aula. Mas assim, eu falei, pô, desafio de gestão. Falou, se tivesse que dar uma dica sobre gestão, tal, etc, o que você pode fazer, tal. E eu lembro até hoje que ele falou assim, eu guardei isso aí, eu uso isso hoje, por causa que você falou. Ele falou, cara, uma coisa que eu... Depois o que você explanou sobre isso? Você falou assim, às vezes a gente fica querendo ditar algumas coisas e, enfim... Eu coloquei assim, o gestor líder tá ali e tal. Mas o grande trunfo que ele falou é o seguinte, que a gente ficar de olho nas iniciativas orgânicas dentro da organização. Às vezes você tá ali, tá vendo alguma iniciativa, qual que é a função do líder? Identificar e impulsionar essas iniciativas. Eu falei, cara, que sacada isso aí. Eu falei, pô, deixa eu... E realmente, eu comecei a aplicar isso dentro da... A gente estava conversando sobre isso numa conversa nossa, muito informal, né? Eu estava comentando com ele sobre... Eu comprei um sítio aqui, né? Aqui pertinho de casa. Pertinho da gente aqui, né? Cara, e aí você tem aquela visão do que você quer, né? No sítio e tal. Então, eu lembro que tinha um canteirinho ali, cara. Estavam nascendo umas flores, eu plantei umas flores e eu queria uma forração. Sabe? Era isso que a gente estava falando, né? E aí eu comecei a pensar, qual que é a forração que eu vou pôr? Eu comecei a pesquisar a planta e tal. Mas, cara, às vezes você tem uma visão de como você gostaria que as coisas fossem, e aí você vai atrás do que precisa ser feito. E aí, eu percebi que nesse canteiro estava começando a nascer uma forraçãozinha ali, natural, entende? Por que eu queria forração, cara? Porque tava cheio de tijolo da construção embaixo, as plantas estavam em cima, mas no pé da planta eu conseguia ver o tijolo, entendeu? E aí começou a nascer uma forraçãozinha natural, cara. Eu falei, mano, vai ser essa aqui. Nasceu aqui, eu só preciso manter essa planta aqui, porque ela tá adaptada, cara, tá adaptada. Não preciso trazer uma coisa de fora e tal. Então eu acho que eu amo, de verdade, cara, olhar as empresas através de metáforas. E essa é uma metáfora, eu acho que é importante, cara. Então, quando a gente olha para dentro das empresas, ou para dentro da minha empresa, quais são as iniciativas que já nascem adaptadas ao ambiente que ela está inserida, entendeu? E aí nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de ideias, nós estamos falando de qualquer coisa, cara. Porque não adianta você querer tirar aquela iniciativa para colocar uma que é exatamente igual, mas do teu jeito, entendeu? Saber aproveitar as que você surgem, perde né, muito tempo fazendo isso. E pode não vingar. E pode ser que chegue uma geada, cara, e aquilo que você planejou que fosse não vai pra frente. Então, acho que é isso. A gente entender quais são as iniciativas que já estão ali do teu lado e incentivar essas iniciativas, entende? Que estão nascendo ali. Porque tem muita coisa que passa na minha cabeça. Na tua deve passar também muita coisa. Mas... Então entender, isso aqui faz sentido. Isso aqui faz sentido. Isso aqui faz sentido. E aí incentivar, cara. Uma hora ou outra a coisa vai indo e vai sair um negócio legal lá na frente, entende? Nem sei qual vai ser o bicho. Pode ser que nem seja muito diferente daquilo que a gente está imaginando. Sim. Mas, cara, algo muito especial vai sair. Não, eu acho que passa muito também eu acho que pela tua própria história, dá pra ver, de abraçar as oportunidades, não oportunidades de uma maneira geral, mas coisas que são interessantes, visões que aparecem, como você teve a da Flor enviando, e abraçar ela, investir realmente nas ideias que aparecem, não descartá-las, e às vezes você de casa que tá com uma ideia que você pode achar que é
ilusória demais, assim, a importância de se trabalhar em cima dessas ideias que surgem, né? Então, porque a empresa, galera, é assim, a empresa é um bicho, cara. É um bicho que você tá criando, que você tá montando da tua cabeça. Não existe aquilo que você tá criando, né? Então, e outra coisa importante, quanto mais inteligente for esse bicho, melhor. Entende? Então, que é o capital intelectual da empresa. Como é que a gente faz isso lá? A gente sempre procura trazer pessoas que sejam melhores do que a gente. A gente sempre procura trazer pessoas mais inteligentes, mais dinâmicas, mais... Entendeu? Porque na hora que você vai trazendo pessoas, cara, só agrega, a coisa vai sozinha. Entende? E outra coisa que a gente faz lá na nossa empresa é o modelo de participação. Então, para os melhores, a gente chama para ser sócio da empresa. Por quê, cara? Porque a gente quer que as pessoas que trabalhem com a gente coloquem a vida no negócio. Não quer que seja só um trampolim para ela conseguir algo melhor. É como se fosse dela mesmo. Então, a pessoa, ela tem... Quando a gente percebe que a pessoa está mandando bem, se destacando, a gente convida para trazer ela para a sociedade, entendeu? Isso é legal. Interessante. Eu vou no banheiro rapidinho. Vai tocando. Que eu ia falar para você sobre características no caso, um empreendedor de sucesso. Estou vendo aqui que eu acho que uma forte sua é a questão de você deve ser muito observador. Porque para você entender, por exemplo, da plantinha que você usou lá, você tem que ficar observando como que estão, né, as pessoas que estão ali dentro, as ideias. E você tem que, né, eu acho que é uma característica importante. E ele falou também questão de oportunidade. Então, ver a oportunidade e aproveitar aquela oportunidade. Eu até lembrei de uma história, você já viu, acho que, se não me engano, foi o Bill Gates. Você já viu essa que ele foi entrevistado? Tinha uma jornalista que foi entrevistar ele. E ela falou assim, viu, Bill Gates, como que você conseguiu conquistar tudo que você conquistou e tal? Você consegue explicar pra gente? Aí ele pegou um talão de cheque e foi lá assim, viu, quanto que você quer de dinheiro? Não tô falando disso, eu quero saber sobre essa questão, como que você consegue? Aí ele falou, não, mas quanto que você quer de dinheiro? Ela falou, não é isso, ela ficou brava com ele. Aí ele falou assim, o que me fez sucesso é o seguinte, eu poderia te dar agora o quanto você quisesse. São oportunidades que chegam na nossa vida, eu vou lá, pego aquilo lá e faço. Você poderia ficar milionário agora, você não quis. Então, eu acho legal porque o que o Dudu falou é que, poxa, várias situações que você pegou, putz, olha pra você que interessante, às vezes a gente fala assim, quando aparecer uma oportunidade, mas eu acho que você tá trazendo um insight seguinte, eu estou me preparando para quando aparecer uma oportunidade. Eu já estou vendo aqui uma tendência de mercado, por exemplo, o caso do jingle mesmo. Eu estou vendo uma tendência que está acontecendo, a movimentação que está acontecendo. Eu já estou me preparando, porque a hora que surgir essa oportunidade eu vou estar pronto para poder pegá-la e dar continuidade. Mas assim, o que eu preciso de você? Que características você acha que você poderia passar? Vamos por o cara que está começando agora, alguém que já é mais sênior, etc., que está empreendendo e tal. Quais características você acha que é importante também, sei lá... Eu falei de observador que eu achei fantástico. Questão de oportunidade. Tem mais alguma que você acha importante? Eu acho que é persistência. A única coisa que me veio à cabeça, assim, com mais força é a questão da persistência. Não desistir na primeira, né? Porque a gente estava falando aqui o tanto que eu trabalhei lá atrás, né? Muita gente trabalha, não quero me gabar com isso, não é isso, cara. Sim. Mas eu acho que não desistir na primeira dificuldade, entendeu? Que é diferente de dar murro em ponta de faca, sabe? Insistir uma coisa que você não vai dar certo. Eu acho que a gente tem que persistir, que as coisas não vêm de graça, as coisas não são fáceis. A sensação que eu tinha, por exemplo, quando eu estava começando, é que eu estava empurrando uma pedra na subida, cara. Depois que tá lá e você joga pra baixo, cara, aí vai, entende? Mas até chegar lá em cima, meu amigo... Empurrar, hein? E você vai pedindo ajuda e ninguém te ajuda, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Pelo contrário, né? O pessoal não acredita, fala, o que você tá fazendo e tal. Mas eu acho que é persistência, cara. Eu acho que eu sou uma pessoa teimosa, eu diria. Sou muito teimoso. Minha mulher que diga, né? E meus amigos, né? Mas é uma característica que é importante. Eu falo porque eu também sou muito assim.
Eu até falo, tem uma frase que a pessoa falou, qual que é a diferença da pessoa que tem sucesso? Um desiste, outro persiste, a diferença é essa. Porque eu falo, até faço um livro que eu li, que eu gosto muito, que é chama Mindset, da doutora Carol Dweck. Eu já ouvi falar desse livro, mas eu não vale muito não a pena. Falar em livro, esse cara, eu li Empresas Feitas para Vencer. Li que você indicou. Esse livro é demais. E fala sobre persistência esse livro também. Do Jim Collins, né? Jim Collins. Li faz pouco tempo que você indicou. Na verdade, esse livro é muito bom. Os livros que ele me indicou, foi só anotando, comprei, vou ler. Esse livro é muito Tem bom. Plataforma que tá ali, que um dos que eu vou ler, que você também acho que você me indicou, se não me engano. Tem uma coisa boa, mas pro final deixar algumas indicações. Empresas Vivas, eu te falei pra você ver? Empresas Vivas. Essa acho que não. Acho que é Ares de Deus. Enfim, eu não sei. Depois eu te mostro na biblioteca aqui, mas assim, muita coisa. Mas assim, ela fala sobre motivação, ela fala sobre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Que a maior parte das pessoas tem mentalidade fixa. Mentalidade de crescimento, eu até fiz uma brincadeira, coitada, ela é uma pesquisadora de Stanford, né? Mas eu fiz assim, que a diferença da mentalidade fixa é o seguinte, tracei um plano A, não deu certo, desisto. Essa é a mentalidade fixa. A pessoa que não persiste mesmo. A pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, na verdade, ela aprende com o plano que deu errado. Sim. Fiz um plano A, não deu certo. Beleza, o que eu preciso fazer para poder dar certo? Às vezes tem vários steps para chegar no objetivo. Plano B, plano C. Deu certo, passei. Ela só vai parar a hora que ela chegar no objetivo dela. Não tem outra... Mas eu achei legal o seu ponto, que é o seguinte, persistir, mas com inteligência. Se você, às vezes aquilo lá não tá dando certo, porque às vezes não era pra dar certo. Você tem que ter flexibilidade pra mudar de direção. Não é uma coisa cega. Ou pra se adaptar, né? Porque uma vez você gosta de se figurar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, preciso pegar um carro que tá com o pneu furado e levar ele até um ponto B. Eu posso pegar e tentar empurrar esse carro aí, pneu furado, sei lá, não tá ligando, mas é uma persistência, mais burra. Sim. Deixa eu analisar, o que eu posso fazer pra... Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Entendeu? Seu objetivo é o mesmo, mas às vezes eu tô assistindo a forma errada. Exatamente. É o que o Luiz falou, eu acho. Tô empurrando o carro tá ali... Saber diferenciar o que é persistência e o que é murro em ponta de faca mesmo, né? Agora, ter claridade sobre um objeto qualquer, né, cara, sobre uma situação, não é tão simples, né? Não. Porque, beleza, cara, a gente deu um exemplo exagerado, né? Mas, cara, os exemplos podem ser muito sutis, né? A gente tá numa direção e a gente não sabe que a gente tá indo na direção errada, né, cara? Mas eu acho que é isso, cara. É a gente conseguir ter muita clareza sobre o objeto que a gente tá analisando, entende? O que você faz pra ter clareza? Porque assim, muita reflexão, viu, reflexão. Muita, mas cara. Você tem uma coisa que eu sinto falta que eu não tenho. Até aquele quando a gente começou pra conversar, conselho de pessoas, sabe? Falei assim, poxa, você tem isso hoje? Alguém que você tem, assim, você pode parar pra... Acho que, teu pai com certeza... Sim, os pais. Eu acho que os pais são os nossos maiores conselheiros, né? Mas não, até porque teu pai tem uma experiência, cara, negócio também. Mas tem mais alguém que você busca, que você fala, poxa, deixa eu trocar uma ideia com esse cara, ou não? Então, o Carlos é uma pessoa que me dá muito conselho. Ele é uma pessoa mais senior também, né, cara? E tem muita experiência não só de negócio, mas de vida também, sabe? Então, a gente procura escutar muito ele. A gente tá colocando uma loja física agora, né? Da Flores Online. Caramba. Lá na Oscar Freire. Uma puta de uma loja legal. A ideia nossa é começar a abrir para franquias também, né? Então a gente vai começar a ver franquias da Flores Online. Foi ideia do Carlos, cara. Foi ele que bateu nessa tecla. Isso. E porque eu sou um cara muito de tecnologia, né? Pra mim, cara, loja física é coisa do passado e tal, mas ele me convenceu e ele tá correto, cara, ele tá certo na análise. Que você não consegue ter uma experiência de marca só no online. Então a experiência de marca, quando você vai pro físico, ela é muito mais rica. Sentido, olfativo. Aqui no interior mesmo é algo que a gente percebe mais facilmente, às vezes, do que em São Paulo, sabe? Porque é muita gente... Mas aqui, às vezes, a pessoa quer ir até você, quer ir na loja, mesmo que isso vai gastar muito mais tempo do que gastaria se ela pedisse
pelo iFood, pelo Jingo, pelo qualquer outro aplicativo. Mas o contato, né? Eu acho que passa Mas você sabe que foi uma sacada legal, porque a pessoa tá olhando muito pro online e estão esquecendo offline. Então, é o que a gente tava dizendo, né? Do carro. Mas você percebe que ele tá com uma visão mais clara do negócio, né? Ou de uma perspectiva diferente. Cara, isso é muito legal também, porque quando você olha para um objeto, você tá analisando um objeto, né? Você tem a tua perspectiva, né, cara? Você pega o objeto lá, um copo, né? Eu tô olhando desse lado, né? Nesse ângulo, você tá olhando de um ângulo diferente. É importante a gente ter essas visões diferentes para você enriquecer o seu entendimento do que é aquilo que você tá analisando, entendeu? Olhando, observando. As decisões são melhores. São melhores, né? Sim. Então, eu acho que é um pouco... Por isso que é importante a gente ter pessoas experientes que nos dê conselhos também, né? Sim. A gente não achar que a gente é dono da verdade, né? Eu sei que é difícil isso, ainda mais nos dias de hoje, cara. É muito mais difícil saber escutar, né? O mais difícil é saber escutar. Uma coisa que até surgiu no papo nosso da semana passada aqui do Give Talks foi a importância da confiança pro empreendimento, para tudo dar certo. E eu vejo que você fala com muito carinho das pessoas que você se relaciona, dos seus sócios e etc. Eu queria que você comentasse um pouco do quanto é importante a relação entre sócios, da relação de confiança entre funcionário e líder também, da importância de se confiar. Cara, eu sempre tive muita sorte de ter pessoas incríveis comigo, assim, que apareceram, sabe? Eu não teria conseguido chegar onde eu tô se não fosse o Lucas, se não fosse o Gui, até mesmo o Romário, que a gente conhece, né, uma pessoa em comum, que não tá com a gente, mas que foi muito importante na trajetória nossa. A Tawane, a Jéssica, que hoje são os nossos sócios. Eu podia ficar aqui listando. Não dá pra ver que você realmente tem um carinho pelas pessoas. Mas é aquilo, a gente tem que parar de acreditar que a gente sabe tudo, entendeu? Então, na hora que as pessoas... E dar autonomia para as pessoas fazerem aquilo que elas gostam, sabem e querem fazer, né? E na hora que você encontra pessoas que são muito capazes e compartilham visões parecidas com a sua, que tem um sonho também em comum, né? E que você entende que ela pode te ajudar, te complementar nessa busca, nessa jornada, né? Cara, você tem mais que trazer essa pessoa e fazer de tudo para que ela fique e acredite naquele sonho, naquela visão sua e correr junto. E corre junto, cara. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu sei que essas pessoas sozinhas não teriam conseguido. Então é uma coisa muito recíproca, sabe? Uma troca. E eu acho que o mais interessante que nesses 2 programas a gente já conseguiu é ver o quanto a história da gente traz a gente para onde a gente tá agora, sabe? Você viu o que ele falou, das coincidências também, aliadas às expertises dele. E eu acho que a ideia do nosso podcast é essa, sabe? É trazer... Essa pessoa, ela é incrível. Ela tá aqui porque ela é... E a gente não traria se não fosse, mas por quê, né? O que levou ela a chegar nesse ponto? Eu até tenho uma dúvida dele mais novo quando... Vamos aproveitar o tempo também aqui pra... Tem um clube... uma coisa que a gente não falou no podcast, gente, parceiro nosso, Clube dos Empresários. A gente tá aqui, a gente tá gravando ao vivo na quinta-feira, o Conecta, né? Então você que não conhece, acompanha no canal deles, né? No Clube dos Empresários, né? No próprio canal do YouTube, se você digita lá Clube dos Empresários, você vai conseguir encontrar toda quinta-feira, às 7 horas, né, Lars? Às 7 horas. Começa. E falar também, dá mais... Não custa, né? Falar, nunca é demais. Da produtora Jaguari, que o Give Talks é uma parceria entre a Jaguari, entre a Hello Mark e a Octa. E falar também que o nosso estúdio tá disponível para locação. Se você aí tiver uma ideia de um podcast, algum tema, ou seja o que for, se tiver a fim de fazer, a gente tá aberto aí para conversas. É só mandar uma mensagem no nosso Instagram, que é produtora Jaguari,
ou no Instagram mesmo do GiveTalks, que é @GiveTalks. Você manda, surgindo o interesse, a gente tá à disposição. O Luiz tá voltando aí pra gente o cafezinho continuar. já tá no jeito aí. Pausa para o xixi. Luiz, eu tenho uma curiosidade em relação à sua carreira. Eu me identifiquei em alguns pontos da sua carreira, assim, com a minha história e tal. E eu queria focar um pouco na relação que você tem com a sua família. Deu pra ver que eles sempre te ajudaram muito ao longo da vida aí. Só que o que eu queria saber, que é algo que eu passei... a gente que tem essa, graças a Deus, uma família que tem a condição, às vezes, de estar ajudando, de certa forma, às vezes a gente se cobra muito para poder devolver isso para eles, né? Eu acho que pelo menos para mim, assim, é a devolução ou de mostrar para eles que eles conseguiram, né? Assim, eu queria saber como você se sentia nessa época que você estava começando ali, se você carregava uma obrigação muito grande, se era algo que você já conseguia levar de forma mais leve. Como que você passou, assim, Não, por isso? Eu acho que tem, sim, isso, cara, de você querer devolver, né? No bom sentido, né? Sim. Mas você sabe que, cara, depois que eu tive as minhas filhas, quando a gente tem... Você não tem filho ainda, né? Quando a gente tem filho, a gente começa a entender muito mais o papel dos nossos pais com relação a gente mesmo, entendeu? Cara, hoje eu percebo que, assim, o maior presente que eu posso dar pra eles é o orgulho deles estarem conseguindo ver tudo que eu construí e tô conseguindo realizar, entende? E porque é isso, cara. Eu vejo, por exemplo, quando as minhas filhas elas conquistam alguma coisa, por menor que seja a conquista, cara, conseguiu fazer xixi no pinico, sabe aquilo, cara? Puta, você já fica muito orgulhoso, né? Entende? Então, não é uma retribuição. Eu acho que, cara, a gente não precisa, como filho, a gente não precisa ficar preocupado com isso. Sim, sabe? Sim. Antes eu ficava, mas hoje eu já entendo o motivo. Não é que eu entendo o motivo. Eu entendo que existem motivos. Sabe aquele negócio? Cara, o silêncio às vezes é muito mais. Eu não preciso ficar falando pra minha filha, nossa, cara, que. Enfim, cara, deu pra entender. Deu. Mas eu acho legal. Eu sou pai também, aí eu consigo. Essa questão que a tua visão. Você fala assim, a minha família me trazia desafios. Pode ser que às vezes uma pessoa que às vezes vê de outra forma. Fala assim, poxa, meu pai foi muito duro comigo. Mas na verdade, hoje você como pai, você fala, puxa, ele tava querendo me desenvolver em mim essa, sabe? E cara, a verdade é assim, cara, a gente como pai também, como pais, né? A gente não sabe tudo. Na verdade, a gente sabe porra nenhuma, velho. Então a gente quer acertar, na verdade, cara. Uhum. Então, eu sei que os meus pais também fizeram de tudo querendo acertar, entende? E, cara, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Sim, tá. Isso é do ser humano, né? A gente falha, né, cara? Então eu fico esperando o momento que as minhas filhas crescerem e elas começarem a me cobrar, né? Ah, você devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, cara, mas tá tudo bem, entende? Eu sei que faz parte. Elas têm que idade, suas filhas? Uma tem 5 e a outra tem 2. Ah, bem novinha. 2 meninas. Não, mas é mais legal. Começa a andar, começa a falar. Ele já passou. Agora tem questão de ir sozinho no banheiro. Cada passo é uma conquista, né? Cara, eu acho assim, hoje como pai, né, também, respeitar o tempo, sabe, deles, né? A gente não querer empurrar e tal, cara, porque, acho que não se trata disso. E o quanto mudou? A sua primeira filha tem 5 anos, né? Eu imagino que... Imagino não, foi uma mudança gigantesca na sua vida. E como é que foi essa mudança do seu eu profissional de lidar com uma criança chegando, sendo que você tem muitos negócios, muitas coisas para fazerem? Como é que foi aconselhar tudo isso? Como é que como é que foi, assim, de uma maneira geral? Cara, foi muito tranquilo para mim. Porque, assim, voltando aos conselhos dos pais, né? Eu me lembro do meu pai falando um negócio, contando um caso, cara, de uma pessoa que ele tinha conhecido e que estava muito bem, que tinha... Aí eu perguntei pra ele, mas como é que ele conseguiu isso? Ele se preparou e
E só foi casar e ter filho na hora que as coisas já estavam super bem resolvidas. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, cara, as minhas filhas só chegaram quando eu já tava muito preparado, cara. Financeiramente, sabe? Então, eu me preparei pra esse momento, assim. Não foi uma coisa que aconteceu. Não que exista, não exista, pode acontecer de outras formas. Isso foi a forma que... A gaguejada que eu dei no final até foi porque eu ia perguntar se era planejado. Eu falei, será que é feio perguntar se foi no momento planejado da vida? Foi. Como é que foi? Daqui a pouco eu vou começar a te falar sobre a minha terapia também. Esse assunto tá, mano. Não, mas só pra entender esse período de mudança mesmo, de como que foi na sua vida profissional a chegada. Mas assim, mas eu acho que um ponto... Daqui a pouco vai me perguntar da minha vida sexual também, né? Porra. Mas assim, mas a cabeça muda, né? Muda, até pros negócios. Muda muito. Muda muito. Você começa. Muda demais. Mas outra coisa que eu acho importante é assim, da questão dos desafios, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma pressão excessiva, sabe? Tem que ser aquela pressão correta, na hora certa, do jeito certo, entendendo as limitações das crianças. Eu sou daquele que acredita que criança tem que brincar, entendeu? Foi assim comigo na minha infância, foi desse jeito. Contato com a natureza, pé no chão, cara. Natural. Cara, você tem que criar uma base de uma pessoa para uma pessoa ser feliz, cara. Porque o resto vai acontecer naturalmente, entendeu? Então eu acredito muito nisso. De dar tempo ao tempo, sabe? Cara, as coisas elas... Cara, aquela ansiedade eu tô fazendo meus 40 agora, né? Daqui a um mês. Eu acho que aquela ansiedade da juventude... Puta, falar nisso, eu fui no oculista, cara. Sabe aquele negócio da mão curta? Você acredita que tá acontecendo isso comigo, cara? Você vai ter no oculista esses dias. Vou colocar aquele óculos multifocal. de narizinho que você olha por cima, sabe? Nossa, eu tava precisando ir também. Eu resolvi voltar a jogar videogame depois de muito tempo, só que eu não consigo, eu não enxergo nada que tá na tela do videogame. Mas Luiz, eu não sei se tem... Você quer falar... Acho que a gente falou vários negócios, acho que só talvez pra finalizar, fala... Você tá com alguns outros negócios, né? Isso. Eu sei, você falou no ramo alimentício. Tem mais alguma coisa que você queira comentar? Esse fundo, você faz parte também desse fundo? Não, você fundo, é investidor... A gente... Eu tenho uma empresa de participações hoje, cara. Sim, ok. Então, como nós temos algumas empresas, fez sentido, ao invés de a gente ficar entrando como pessoa física, a gente tem uma empresa que participa de outras empresas. Então a gente está escolhendo alguns investimentos. Aqui na cidade a gente acabou investindo na Comidaria, que é uma marca que eu tinha muito carinho, gostava muito, sou cliente, né? Então a gente está com um projeto bacana, estou com o projeto do Jingo. A gente está muito de olho no segmento de restaurantes. Porque... Físico, sabe? Porque o que passou por essa pandemia... Foi o segmento que mais sofreu. E eu acredito que vai voltar. A gente já percebe, né, o movimento de recuperação. Então, é um segmento que a gente está de olho para fazer investimento, cara. Você tem também foco de mobilidade, que é aqui? A gente está investindo numa empresa chamada Velocity, que é uma empresa de aluguel de carro, que você chega com o teu celular, abre o carro. Caramba. É legal. Bem legal mesmo. Tanto empreendimento que até esquece. Tem o Jingo, tem a Flores Online, Isabela, Uniflores. Estou analisando um outro investimento também numa rede de franquias também no restaurante. Só que esse ainda não posso falar qual que é o nome. Sim, claro. Mas é uma marca Mas uma marca você grande, sabe que ele me inspirou, porque a gente teve uma discussão lá, a gente está com um projeto piloto da Hello Mark, um franqueado no Mato Grosso, cara. Legal. Então, rodando na hora que você começa também a ter o teu modelo já rodando, funcionando, né, cara, você consegue ter um pouco mais de segurança. Tá bem formal mesmo. Pus lá pra ver, o pessoal super nota 1000. E só que porque assim, minha dúvida na prática, como é que vai funcionar? E tá sendo isso, tá? É um piloto, né? Piloto. Mas depois que você fez o piloto, depois é só escalar, né? Só vem fazer. E você sempre vai ter que aperfeiçoar o modelo, né? Não pode perder isso de vista, né? Mas e foi você que incentivou, porque eu tive uma discussão e, nossa, não sei se é filial, franquia.
A franquia, acho que assim, é uma forma um pouco mais rápida de você escalar. A gente também tá com essa dúvida agora na Flores Online, né? Se a gente vai pra loja física própria ou franquia. É que o que pega é o investimento, às vezes. Então, agora o que pode ser feito é o que a gente tá imaginando fazer na Flores Online, assim, o que a nossa capacidade de investimento suportar, a gente vai pra loja física. Sim. E ao mesmo tempo, você faz um híbrido. Nada impede, né? Porque assim, vamos supor, eu vejo que tem, às vezes, modelo franquia. A franquia não deu certo. Normalmente a franqueadora assume a operação. Sim. Ou às vezes tem várias unidades próprias, enfim. Você minimiza também Às vezes vê oportunidade, mas não tem um franqueado, eles vão lá e começam a operação naquele Agora local. a comidaria aqui vai ficar legal, cara. A gente tá com um projeto arquitetônico também, vai ser um... No mesmo lugar? No mesmo lugar. A gente procurou manter ali, cara, que tem aquela coisa do lugar de Sim, origem. de origem, e tal, né? Tem uma história. Tem uma história e tal. Mas cara, a gente tá... Mas a ideia depois... vão vir coisas muito legais. A ideia depois é franquear ou não? A ideia é a gente expandir também para outras... Não, é uma marca incrível. Eu também sou consumidor, assim, e realmente falta um pouco para a cidade. Tá crescendo esse mercado, principalmente falando de hambúrgueres mesmo, assim, só que ainda falta, né? Eu acho que o hambúrguer ele teve o seu momento lá atrás, cara. Não sei se vocês lembram, teve um boom, né? Do artesanal. Que mudou até o do congelado pra surgir as hambúrgueres. Mas eu acho que ainda tem espaço, viu? O hambúrguer se consome muito, né? Sim, hambúrguer. Sim. A gente também tá com... Hambúrguer e pizza, né? É isso que eu ia falar. A gente também tá colocando o pezinho na... Não sei se você ouviu falar da Projeto, uma pizzaria. Conheço. A gente tá colocando o pezinho lá. Meio que tem uma ligação ali. Né? Eu tenho curiosidade, eu nunca comi lá ainda. Eu sei que... Mas é uma pizza napolitana. Então tem um mindset que precisa ser quebrado, entende? Um paradigma que precisa ser outro rompido. Estilo é um outro rolê. A napolitana Não, é uma menorzinha, cara. Seis pedaços, né? Quadrada. Não, ela é um pouquinho menor. Não, só mas que eu vejo as fotos, cara. Nossa, aquelas pizzas. Agora, tem o desafio nosso que a gente tá... Que engraçado, né? Mas aí já é uma outra... São coisas completamente diferentes do meu mundo de tecnologia, né? O desafio é o produto chegar legal em casa, cara. Porque na hora que você coloca um hambúrguer, uma batata frita dentro de um... Ele não chega a mesma coisa, murcha, cara. O pão molha. O pão molha. Então, quando a comidaria que tem que dar parabéns, o pão chega seco em casa. Porque a maior crítica que eu tenho com a hamburgueria, que me evita, inclusive, de não pedir novamente... Mas você sabe, Dudu... É um pão molhado. Mas comigo já aconteceu na comidaria chegar molhado. Nós já testamos de tudo. Vai ter que selar direitinho. Cara, nós testamos mandar ele de ponta cabeça para o líquido ir para baixo e tal. Também, né? Nós testamos... Aí a gente descobriu que... a densidade do pão faz diferença. Então a gente tá no caminho de... Cara, as coisas que eu tô Mas isso é legal, porque a densidade do pão faz a diferença, porque o pão nosso era muito aerado, entendeu? Então a gente tá imaginando um pão um pouquinho mais denso. Vai ser um pouquinho mais pesado também. E aí na hora que o líquido descer, ele consegue absorver. Não, a crítica principal aos hambúrgueres em geral. Por exemplo, uma coisa, eu tenho uma pizzaria aqui que eu sei que eles investiram numa, eu não sei, eu acho que funciona, uma caixa de transporte que ela tem um aquecimento. Uma vez eu dei uma sugestão. Você tá brincando? Deixa eu contar uma história. Eu dei uma sugestão uma vez pro motoboy e ele me xingou aqui em Tem São tipo João. umas placas tipo de cerâmica que com a mesma temperatura que sai do forno, ela mantém, o parece. Domino's em São Paulo utiliza disso. Aí uma vez eu pedi uma pizza aqui em São Paulo, o rapaz chegou, aí eu falei, vou dar a ideia, né, pra pizzaria, vai que ele abraça a ideia. Eu falei, por que vocês não pegam uma pizza? Ele ficou meio bravo comigo ainda, falou, não, porque vem desse jeito, apertinho, curtinho, nós manda assim mesmo. Eu falei, tá bom então. Mas cerâmica quente, né, que mas tem a ver com o que você falou, experiência do usuário. Tem tudo isso aí. Porque mas o cara não tá aberto, né? Isso é foda, cara. Se você, como empreendedor, não tá aberto a... O motoboy ali, que eu dei uma sugestão de na entrega. Falei, avisa lá. Que eu não tinha visto também. Quando eu vi, me surpreendeu muito. A pizza chega como se tivesse acabado de sair do forno mesmo. A gente não sabe de onde podem vir as ideias, entende? Então a gente tem que ficar com o radar ligado, cara. Mas é um desafio, delivery. Mas o que eu até falo, que a gente tem clientes no alimentício. Não só com e a experiência também no atendimento, porque às vezes terceiriza o motoboy. Será que é a mesma experiência do salão? Sim. Entendeu? Mas é outra coisa, cara, você comer lá na hora e comer em casa. Então a gente tá querendo colocar
um espaço muito bacana, sabe? Assim, pensando no público que ia na comidaria, que consome né, os hambúrgueres. E a gente está tombando para outras... Porque comidaria, cara, a ideia inicial da comidaria era de ser um espaço onde pudesse comer comidão, sabe? Não é só hambúrguer. Então a gente tá pensando no chicken wings, essas coisinhas assim. Nossa, bem interessante mesmo. Então sair um pouco dessa coisa só do hambúrguer, sabe? Mas é do caralho, cara. Não, e é um novo mercado pra você, né? Deve estar meio que super interessante. Tá sendo muito interessante. Não sei se vai dar dinheiro, mas, cara, tá sendo divertido. Se não der certo, você come o estoque. Come o estoque, né? Tô brincando, mas não tem como, né? A comidaria já deu certo aqui na cidade de São João. Eles têm bastante tempo. Quantos anos? Já faz uns 5 anos, não é mais? Eu não sei, cara. A comidaria já é bem consolidada. Não sei se não é tanto tempo, não. Não, acho que é uns 5, 6 mais ou menos, por aí, Foi naquele boom mesmo que você tinha comentado até dos... Será que 2012? Não sei, posso estar mentindo. E de investimento você tem mais algum? Outro que você acha que às vezes vale a gente comentar aqui também? Já falamos de um monte. Vamos até passar, pessoal de casa, então. Isabela Flores, Flores Online, Comidaria agora, o Jingo é Jingo mesmo a pronúncia, Jingo, né? De entrega. Omnicar e Velocity são as que a gente tá de olho numa de São Carlos também, que não foi pra frente, que era um projeto de carros autônomos. Caramba. A gente passou por mim o investimento lá da Speedbird, da entrega via drone, passou na minha mão esse investimento, só que esse eu acho que ainda vai demorar um pouco. Será? Comi bola, esse vai Você pegar, uma hora ou outra vai. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouco pra adaptar isso tudo. É porque não é muito dificuldade de... Não tem muita regulamentação, né, ainda para drone. Esse pessoal, eles estão desenvolvendo a tecnologia e regulamentando ao mesmo tempo, cara. Então o que vai acontecer é que vão existir os deliveries, né, com drone. O Samuel, o nome. Passou até no Fantástico a empresa dele, cara, esses dias atrás. O que vai acontecer não é drone voando, chegando aqui dentro e colocando a pizza na sua mesa. Não é isso que vai acontecer. Vão existir pontos de coleta, avenidas aéreas, entendeu? São essas avenidas que precisam ser regulamentadas, abertas e regulamentadas. Nossa, que loucura, tipo um negócio de avião mesmo, né? Vai ter que ter um controle de tráfego para não ter acidente, provavelmente. Vai ter um controle de tráfego e vai ter... Mas esse controle vai ser feito à distância. Então, por exemplo, ele vai ter uma mesa de operação, o cara pode estar... Eles são de Franca, né? O cara pode estar em Franca e fazendo as entregas em qualquer lugar do Brasil. Mas você tem que ter uma pessoa no comando, entendeu? Ali, então, a ideia, assim, é pegar... Isso funcionaria muito bem em condomínios que eles têm problema de entrada e saída de motoboy, veículos. Então sai de um shopping, por exemplo, vai até dentro do condomínio e volta, entende? Então já funciona informalmente em presídios, eu acho que isso aí. Eu já ouvi isso. Exatamente. Mas sabe o que eu vejo? O João que mostrou nas Olimpíadas de agora, eu fiquei espantado. Os drones show, lá, né, dos drones. Não é possível, drone formando, loucura, voando. Né? Pô, você vê, não tem limite, não tem limite. Rápido, né? A coisa pra daqui 5 anos, nós não consegue dimensionar como é que vai estar. Cara, a tecnologia ela tá vindo com muita força, mas aí a gente tem que tomar cuidado também, né? Que o ser humano é muito bom para criar ferramenta, né? Mas ele não é muito bom para saber quais são os impactos que aquela ferramenta vai causar, né? Vai causar. Uma das coisas que me preocupa muito é a questão das redes sociais, cara, os algoritmos da rede social. Tem aquele documentário lá do... Eu citei no nosso programa passado. Cara, mas essa é uma discussão antiga, né? Até na própria faculdade eu já tinha, tipo, teses e coisas que a gente discutia, porque realmente... Porque o algoritmo... Vocês chegaram a ver uma entrevista do Harari, um bate-papo do Harari com o Zuckerberg? Não. O Harari, ele fala assim pro Zuckerberg, vamos falar real. Ele fala mais ou menos, não desse jeito, mas ele, cara, dá a entender, vamos falar real. O que você quer de verdade? Você quer que as pessoas, o mundo esteja mais aberto e conectado, que é o que ele diz, né?
Ou você quer que as pessoas fiquem cada vez mais tempo na tela dos celulares? Vamos jogar limpo, sabe aquilo? Sincero, né? E ele deu uma gaguejada, cara. Porque, de fato, o algoritmo, ele foi criado pra isso, cara. Pra te mostrar somente aquilo que você quer ver. Entende? Então, esse é um puta de um problema. Pensa bem, cara. Você não consegue se informar além do que você já sabe. Você só recebe aquilo que você quer consumir de fato, entendeu? Não importa se é verdade, se é mentira. Você não tem mais Concordo plenamente. o contra-exemplo de nada, cara, porque você só recebe aquilo que você quer saber, né? Quer escutar. E qual é o problema, cara? Que você começa a criar hiatos na sociedade, né? Então, você tem um grupo de pessoas falando de uma coisa e ninguém conversa mais. E fica só assim, é uma distância e eu acho que o que mais falta é comunicação, sabe? É o que você falou, a gente acaba... E às vezes eu até me coloco, sabe? Porque muito por conta do algoritmo, às vezes muito por conta do que a gente quer mesmo, algo que a gente vai concordar e não algo que vai fazer a gente chegar em outro ponto. Mas falta, né? Falta romper essas bolhas que estão sendo criadas, acho que cada dia mais em redes sociais e tentar principalmente a comunicação com o oposto mesmo, né? A gente só chega a algo comunicando com quem discorda, né? O mundo vai ter que entender como regulamentar isso, cara. Eu não tô falando de censura, tô falando que vai ter que exigir uma regulamentação. Porque não é terra de ninguém. E não dá pra levar mais como se fosse. Exatamente. Assim, sabe? Mas uma regulamentação que você está falando é no sentido do fornecedor ali, pra você ver. De ter de dar essa liberdade. Porque tá tendo uma discussão agora de regulamentação, até um pouco, nem gosto de entrar nessa coisa, mas é mais para o usuário. Mas é mais da questão do fornecedor, que só chega para o usuário aquilo que ele quer Nós temos ver. que começar a questionar esse algoritmo, cara. Porque tem que ser uma coisa a pessoa ter... Porque o que de fato tem que acontecer? A pessoa tem que se conectar na rede social, ela tem que manter uma vida social, mas, cara, ela tem que ir pro mundo físico viver a vida, cara. Entende? Daqui a pouco a gente vai estar imerso. Cara, tem um filósofo americano que eu não me lembro o nome dele, que ele é meio futurista, assim, ó. Nem sei se a gente vai chegar a ter isso algum dia. A gente vai ficar cada vez mais imerso nesse mundo, né? Vou voltar num exemplo aqui, ó. Você assistiu WALL-E? Você deve ser pai, já assistiu já ou não? Qual? É o desenho WALL-E. Já. Do robozinho. Do robozinho. Então, é lindo esse desenho. Então, tem tudo a ver com o que você tá falando, porque a gente falou da baratinha que eu comentei, agora eu vou te contar. Você lembra que assim, a Terra já era, aí eles criaram umas naves, aí lá em cima os caras ficam numa cadeirinha só vendo os videozinhos, do lado os caras tudo engordando assim, Sim. E ninguém tem relação com ninguém lá dentro da nave. Até que chega uma plantinha lá e o comandante ele se toca, poxa, o que tá acontecendo? Ele vai cair na real, que eles estão ali numa bolha criada ali pra... Esse é um problemão, cara. Vou te dar um exemplo. Acho que a gente até já falou disso. Pra mim, acho que é o maior problema hoje em dia é esse. O meu celular, as minhas filhas usam o YouTube Kids lá, né? Uhum. Eu sempre acreditei na tecnologia, sabe? Então, é uma coisa que a gente oferece pras meninas. Com parcimônia. Devidos cuidados, uhum. Mas o meu celular é a minha mais velha que assiste. E o celular da minha mulher é a mais nova. Separar o algoritmo. Não, olha que loucura. Começou assim por acaso. Hoje, cara, na hora que a minha mulher vai dar o celular dela pra minha mais velha não quer. Ela fala que esse YouTube Kids é de bebê. Por quê, cara? Porque o próprio algoritmo ele já começa a mandar o que as meninas querem consumir, entendeu? Então ela vai selecionando lá, a minha mais nova vai selecionando, pra ela só vem o conteúdo que ela quer ver. Que é diferente da mais velha, entende? Então isso já tá acontecendo com criança, cara. Não, é perigoso. Uma coisa, é bizarro, falando cara. De algoritmo, não de problemas em si, mas... É bizarro o algoritmo do TikTok é um negócio fora de base. O TikTok você precisa de 25 segundos pra ele programar a tua timeline. Assim, é um negócio, não que seja isso, assim, mas chutando, vai, tipo, é um negócio... Você ficou, sei lá, 1 minuto... a inteligência ela é treinada ali em tempo real, né? Sim, mas pra mim, dos aplicativos, é o que mais consegue te jogar o que você tá querendo consumir no momento ainda, sabe? Não é nem, tipo, eu abri no dia seguinte, vai ter... Sabe, é mais louco ainda. A inteligência artificial é foda. E nessa conversa do Harari com o Zuckerberg, eles falam da inteligência artificial, né? Porque
isso tá na mão dos países desenvolvidos, né? E vai acabar acontecendo um hiato, cara, ainda maior. Que, cara, é um puta diferencial competitivo para um país. Pra meio que o futuro também, né? É isso aí, cara. É um problema que a gente vai ter que enfrentar. Ó, pra gente finalizar aqui, a gente já falou bastante, coisa boa pra caramba. Que eu acho que você deveria dar uma dica pra gente de livros. Vamos falar de business, que você tá falando muito. Cara, falar em Harari, tem 3 livros do Harari que acho que são. Como é que chama, cara? Um chama Sapiens, o outro chama 21 lições para o século XXI. E o outro chama Uma breve história do... Não. Enfim, são os 3 livros do Harari, cara. Uma breve história da humanidade? Eu acho que é esse aí. Uma breve história da humanidade. Eu tenho em casa esse livro. O livro que eu mais gosto, Uma breve história da humanidade, acho que é o mais famoso. Mas o que eu mais gosto chama 21 lições para o século XXI. Esse livro do Harari é fenomenal. Ele é um... Vou falar assim, como é que eu posso falar? Lições para o século XXI. 21 lições para Não, acho que é Lições para o século XXI. É tipo um profeta, assim, ele vai falar o que vai acontecer. Não, ele é um historiador, cara. Ok. Ele é um historiador, então ele começa... Ele estuda e começa e te fala o que pode acontecer. E os problemas, caso isso venha a acontecer, entendeu? Não tem ninguém melhor que um Ele pega o que aconteceu no passado e tenta refletir aquilo do futuro. É uma loucura, não tem ninguém melhor que um historiador pra te falar do futuro, né? E... Bom, tem esse, tem... Cara, mas aí é de business, né, você falou. Acho que esse é importante pra gente criar uma visão de futuro. Macro, de futuro. Aí tem a plataforma que eu tinha indicado. Depois você podia colocar lá no YouTube os links e tal. Plataforma. O que mais que é? Tração pra quem tá montando startup, cara. Eu li. Tração esse é fantástico. Bom. E vai de encontro que você falou sobre testar rápido. Que vou lá, deixa eu ver isso aqui. Será que dá certo pra mim? Vamos lá, testei, não deu certo. Agora, meu lado terapeuta, um filme aleatório que o Luiz gostaria de ver. Gostaria não, viu e aconselharia pessoas a ver. Filme? Não precisa ser de negócios, nada, assim. Tem algum? Cabeça dele também. Eu fui psicólogo aqui, né? Ponto. Diz muito sobre você. Um filme, cara. Não, um filme que você gosta, vai mais fácil. Não precisa ser um filme pra indicar, vai. Deixa eu pensar, calma aí, cara. Velozes e Furiosos novo, esse aqui gosta. Eu adoro. Você adora? A falta de nexo me cativa. E assumir isso pra mim é maravilhoso. Se o filme quer botar nexo e não consegue, beleza. Agora, se o filme se propõe a ser ruim do início ao fim, aí tá... Mas a minha crítica ao Velozes e Furiosos é que não tem, cara, não tem um começo nem não tem nada. Tem eu sei roteiro, disso, né, eu velho? sei. É pra eu sentar 1h30 ali e só ficar assim, com um sorrisinho. Não, o último agora que eu assisti, né? Eu tava falando... Você chegou a ver ou não? Eu cheguei. Ele pegou... Porque assim, umas coisas impossíveis, né? Que acontece lá. É impossível. Eu lembro. Aí teve uma como chama aquele que é o que tava... Chegou numa cena... E assim, falou, não é possível essas coisas acontecer. Aí chegou numa cena que o cara chegou, a galera vazou, tipo, uns caras com metralhadora, começou a metralhar o cara, assim, ele sozinho no centro de um lugar, tinha uns 30 caras, assim, mirando nele, atirando. Ninguém acertou ele matou todos os 30, assim. Cara, aí ele chegou pro outro, viu? Eu acho que a gente tem poderes especiais. Ele chegou... Porque, furou minha roupa, ninguém me acertou. Tipo assim, os caras, eles assumiram que o filme, é isso não mesmo, vai ter carro é tipo coisa impossível mesmo. O carro foi pro espaço nessa última. Saiu fora da ordem. Ó pra você ver o que os caras fizeram. Não, mas, cara, tem um... Cara, eu curto Star Wars. Mas, cara, eu tô pra ver uma série, agora esqueci o nome das Aias, acho que chama Aias, que é assim... Conto das Aias, Conto de Aia, alguma coisa assim. É isso? É o das Mulheres de Vermelho lá. Cara, eu tô querendo ler. É legal, cara. É sensacional, mas é um livro, né, eu acho que... É um livro e tá com seriado agora. Série... Mas a história é a seguinte, cara, é um grupo, não sei se é isso, você me corrija, mas é um grupo extremista católico que assume o poder. Caramba. Cara, não é isso? É isso. Mas onde que tem essa série? Onde que tá essa série? Eu via na Globoplay.
Essa série. Globoplay. Eu acho que não tem na Amazon, não tem lá, no né? Netflix, eu acho que é na Globoplay. Então você imagina, cara, tem tudo a ver com a gente, mas a gente nunca imagina que isso possa acontecer com um católico, né? E aí ele conta o futuro, mas não é tão futuro assim. Então, eu acho que isso é o mais incrível. É muito legal. Você tem uma sensação de que o negócio tá completamente distante, mas aí você pega uma coisinha pequenininha, uma coisinha aqui que você fala, uai, parece que tá acontecendo agora mesmo isso aqui. E aí tem a exploração das mulheres, então, né? As mulheres, acontece um negócio que não são todas as mulheres que podem engravidar mais, são só algumas. E aí elas meio que entram como se fosse uma seita, alguma coisa assim, e elas meio que pertencem pertencem a pessoas e servem pra reprodução só. E aí vai meio que é um grupo de católicos que chega ao poder, cara. E aí eles montam uma ditadura do catolicismo, entendeu? É isso, não é isso? É mais ou menos isso, ele pega né? meio que alguns dilemas, assim, ou alguns problemas, a gente pode colocar também, eu acho que acredito, do catolicismo, e exacerba, sabe? Tipo, joga lá em cima, só que tem alguns momentos que você meio que se depara, tipo, com a realidade. Puta, eu vi um mesmo, legal também, sabe? esses dias do caso Evandro, vocês viram? Eu não cheguei a ver. Eu vi Puta, que saiu, esse é bem mas legal. eu não cheguei a ver. Esse também é legal, cara. Quem Mas é mais pra entreter, né? Eu não tô falando... Foi o caso Evandro mesmo? Do menino que sumiu no Paraná. Eu não lembro, mas não... Cara, tá no Globoplay também. Um menino que aí... Cara, eu não vou dar o spoiler, né? Mas é bacana, esse é legal, cara. É um caso real que aconteceu aqui no Brasil. O que mais, cara? Já demos deu? Já demos agora, algumas boas aqui também, né? De livro, eu acho que eu tenho mais, cara. Então manda. Puta, eu tô agora lendo uns do Celso Furtado. Aí que loucura, cara. Que o Celso Furtado foi um economista brasileiro, né? E... Eu li uns... Eu tô lendo... Não sei se alguém gosta, mas... Deixa eu falar do Napoleão Hill. Napoleão Hill. Tinha comentado comigo aquele Que animal. Eu li aquele que tá meio polêmico agora, que é Mais Perto que o Você Diabo. fez o... Não fiz, me convidaram. Agora recentemente tá tendo imposto, acho que ia ter. Você fala do... Eu já fiz tudo, cara. Mastermind, Não, né? não é Mastermind, é o Leader Training. Não, me convidaram pra um que eu acho que é a metodologia do Napoleão Hill, que é o Mastermind. Aí agora eu não consegui participar, mas aí eu falei que ano que vem, que tiver... Tem a Lei do Triunfo. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. É a Lei do Triunfo. Mas aí eu tô lendo agora que é aquilo que você... Como é que é? Você é aquilo que você pensa. Eu preciso pegar meu Kindle, eu não lembro agora. É uma coisa assim. Mas é muito legal. O Napoleão Hill é muito legal, né? A história do Napoleão Hill, pra quem não sabe, assim, ele foi contratado por... Não sei se foi Ford. Não. Foi uma pessoa que contratou ele, um milionário, pra estudar as mentes mais brilhantes. Por que aquelas mentes mais brilhantes eram daquele jeito? Isso há muito tempo atrás, né? Antes da Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra. E aí ele pegou, desde Ford, pegou muita gente. Sim. E aí ele montou um arcabouço teórico para explicar por que aquelas pessoas de sucesso tinham sucesso, entende? Ele falou do Albert Einstein, o Henry Ford. Até assim, eu não sabia que o Albert Einstein... o Henry Ford foi a terceira série... Os caras, tipo, não concluíram, muitos deles não concluíram estudos. Quais eram as características que todos eles tinham em comum. E aí ele mapeou isso, e foi um estudo que eles fizeram, e ele criou várias... Aí tem a Lei do Triunfo, né, tal. Deve ser um dos primeiros coaches, mas é bem antigo. Esse livro, por exemplo, Mais Perto que o Diabo, aí eu acho que ele virou um best-seller, ele viajou com o Mas ele... O que eu li do Napoleão Hill é a Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. Eu não lembro agora. Mas é desse tamanho, né, a Lei do Triunfo. Pra você dar umas... passando, tipo... Demorar um pouquinho. Mas esse Mais Perto do Diabo, ele entra... Cara, ele entra em contradição com a escola e com a igreja. Ele bate de frente, cara. Até que assim, segundo esse... quando eu li lá o prefácio falando do livro, que esse livro ele foi proibido, porque ele era um cara religioso. Ele fala muito de fé nos livros dele. Ele fala muito de acreditar fé. E aí, ele era um cara muito religioso, vivia numa comunidade muito religiosa. Aí os amigos e tipo a igreja que ele pertencia, tal, não sei qual que era a religião, mas era cristã, não sei se é católico, e não deixaram a família não deixou ele publicar o livro. Aí depois de 100 anos, eu acho que ele já tinha morrido, publicaram e virou um best-seller esse livro. Mas ele conta, tanto é que foi antes da Segunda Guerra que esse livro escreve. Mais esperto que o ele começa a falar de Hitler, como chama o cara da Rússia lá que era também um maluco? Stalin.
E ele começa, aí ele fala muito da escola que às vezes não deixa enfim, mas ele viaja, ele fala, eu não vou entrar. Eu já tive meus momentos de Napoleão Hill já, cara. Já tive meus momentos. Porque assim, a escola, o que ele fala? Ele fala, vamos supor, você acredita que eu fui no México, cara? Olha que loucura. Eu cheguei acho que era uma hamburgueria, cara. Ele tava estampado lá na parede da hamburgueria, a Lei do Triunfo do Napoleão Hill, cara, em espanhol. E eu tinha acabado de... É aquela lei do... Se você pensa que é um derrotado... Você já ouviu falar dessa lei? Não. Eu vi que ele cita muitas coisas nos livros, ele vai citando de tudo, né? E essa lei do triunfo é a que marca, assim, né? E encontrei lá, cara, olha que loucura. Uma hamburgueria no México. É um sinal. Mas é um livro legal. Mas eu ia indicar mais um livro esse do Empresas Vivas, cara. Esse daí eu acho que vale a pena. Depois dá uma olhadinha quem que é o... É Ares de Geus, eu acho que é alguma coisa assim. Ele fala sobre essa questão de que o objetivo... Porque a gente está numa escola... O Brasil ele foi impactado por uma escola que veio do pessoal da Ambev, do Vicente Falcone, que é do lucro a qualquer custo, sabe? Primeira coisa que a empresa tem que olhar é pro lucro, cara. Mas tá mudando existe pra um problema de olhar para isso, sabe, cara? Porque você olhar pro lucro a qualquer custo pode, em alguns casos, pode ser que você tenha que abrir mão do lucro para conseguir fazer com que a empresa se mantenha viva. Então, esse cara é um conceito, é uma forma de olhar para as empresas também, cara, que eu acho que é interessante, sabe? O maior objetivo da empresa não é um lucro. O maior objetivo da empresa é ela se manter viva e se perpetuar ou se manter, ficar vivo o maior tempo possível, entende? Então ele monta esse arcabouço teórico também para tentar explicar as empresas, sabe? Esse livro é sensacional, cara. Deve ser bem didático até pelo... É bem legal esse livro, viu? Vale a pena. É um livro diferente, bem legal. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui. Luiz, tem algum recado que você quer deixar para alguém de casa? Não, eu só espero não ter viajado demais aqui na manhã. Mas isso aqui se assim viajou mesmo. É porque funcionou. A ideia é a gente longe mesmo e até a gente deve estar falando na hora que você saiu, eu acho que a ideia do nosso podcast é mostrar como as histórias de vidas das pessoas levaram elas ao ponto que elas estão hoje, assim, e eu tenho certeza que a gente conseguiu isso com você. Legal. Você tem de cabeça, é que é tanta empresa, gente, siga nas redes sociais a Isabela Flores, a Flores Online, a Comidaria também, tem mais alguma rede social? O Jingo, já saiu o aplicativo para baixar? Já consegue baixar, já consegue se conectar, pedir aqui. A gente está pilotando aqui em São João. Tanto Android quanto iOS. Sim. Então baixa o aplicativo. Até falou, um dos fortes do Jingo vai ser a comunicação, né? Vai ser o chat, poder ser a troca de informações aí. Então siga todas essas empresas que a gente falou nas redes sociais. Não quer falar mais nada, Luiz? Eu acho que já falei já de deu, já deve estar cansado de mim. Muito obrigado, Laed também. Siga o Give Talks nas redes sociais, siga a produtora Jaguari nas redes sociais, a Hello Mark e a Octa Soluções. Agradecer ao João que ficou aqui com a gente tomando conta também e até a semana que vem.